Aumente o volume do seu celular, pois ele está no ar. Pois é! Pois é, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pois é, o meu podcast, o podcast do Zé Neves. Você tá bem? Tudo em ordem? Mais uma vez, obrigado. Obrigado por você estar aí assistindo a mais um episódio. Obrigado por você estar aí me dando essa moral. Valeu de coração, viu? Esse podcast é feito com um carinho absurdo, você nem imagina. Tem uma equipe enorme de 3 pessoas de trás trabalhando legal aqui para fazer um conteúdo bacana. Um conteúdo, no mínimo, interessante para que você dedique o seu tempo pra gente. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu like, obrigado pelo seu view. E desde já, faz um favor pra mim. Eu preciso que você dê um like, mas mais do que o like, eu preciso que você se inscreva no canal. Você não é inscrito no Pois é ainda? O que custa? Se inscreve lá, não custa nada. Você vai fazer um grande favor pra gente, porque quanto mais inscritos, mais pessoas recebem pelo YouTube a indicação do nosso podcast, entendeu? Eu tava vendo no gráfico, a gente acompanha, né, as métricas do YouTube. Pra você ter uma ideia, 80% das pessoas que assistem o meu podcast não são inscritos no canal. Pelo amor de Deus, o que eu fiz pra você, cara? Me dá essa moral. Se inscreve no canal aí, tá bom? Seja bem-vindo. Como você sabe, a premissa desse podcast é: a vida só vale a pena se a gente tiver uma boa história pra contar. Você sabe disso, né? E hoje tem mais um grande contador de histórias. Histórias muito legais, histórias das quais eu sou muito fã. Eu tô aqui, cara, com um profissional de uma área que eu gostaria muito de trabalhar junto, porque eu admiro demais. Eu quero muitos aplausos para o Schmidt. Mas que Schmidt é esse? É simplesmente o piloto. Opa, palmas pro piloto. E aí, meu queridão? Valeu, tudo bom? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Obrigado de coração por você ter vindo aqui. Imagina, cara. uma honra bem grande. A honra é 100% minha. Sabe por quê? A gente começou a conversar, o dia que eu vi que você começou a me seguir no Instagram, eu falei, caralho, o piloto me segue, porque eu falo o piloto, eu nem sei se é o piloto, se é... Não, é o piloto. O inicial era o piloto, né? Mas tem gente que fala o piloto, ó piloto. Também. Eu falo o piloto, tipo assim, o piloto, o cara. O piloto. E aí eu vi e falei, caramba, o piloto me conhece, meu Deus do céu. Aí a gente começou a conversar pelo Instagram. Aí você falou, eu já te conheço do stand-up. Aí eu fiquei tão feliz, cara. E pra mim foi também uma surpresa muito grande, né? Porque, assim, na verdade foi um vídeo seu que eu vi, né? Que era uma piada lá que você fez, e eu compartilhei. E aí eu falei, pô, onde anda o Zé Neves e tal, né? E aí eu comecei a te seguir. E aí, do nada, eu lembro, eu tava na van com a tripulação indo pro aeroporto, né? Aí eu tava mexendo no celular, começou a pipocar um monte de você falando, eu não acredito, o piloto. Eu falei, caramba, né? Aí você falou, não, pô, aí eu te respondi, pô, eu também sou seu fã, né? Porque eu acompanho você, eu vim... Ai, que legal. Eu vim, acho que eu fui umas 3 ou 4 vezes lá naquele Seleção do Humor, né? Que era acontecia no Teatro... A Mil, né? A Mil, lá no Shopping Dom Pedro, acho que em Campinas. Não né? tem ainda? Não tem, não. O teatro existe, mas tá fechado. É uma pena. grande pena, porque é um senhor teatro, mas tá inteiro desativado. As cadeiras, as poltronas cobertas e tal, mas era muito legal. Tiraram o patrocínio, alguma coisa? Eu acho que sim, cara. Mas o teatro era muito legal. Não, e a ideia de vocês, né, de fazer... Eram sempre 4, né? Eram 4, todo sábado, meia-noite. Era a famosa 11h59 que tinha lá. Era muito legal. Eu ria muito das suas piadas lá. E aí, pô, assim, uma enorme coincidência. Que doideira, né, cara? Mó barato. A gente gostar de alguém, de repente esse alguém já conhece a gente. Isso é muito legal. Muito legal. E assim, eu com o canal nunca tive essa pretensão, assim, né, de ser famoso, só das pessoas me reconhecerem. Eu achava até que... Assim, quando eu comecei o canal, era uma coisa mais por mim mesmo, assim, sabe? De mostrar uns vídeos e não sei o que e tal. E aí eu até achava que não ia pegar muito, porque é muito técnico, né? É coisa técnica, né? As pessoas não... Tem muita gente que não se interessa com coisa muito técnica, assim, né? De aviação e tal. O canal existe desde quando? Eu montei ele, assim, na verdade, foi em 2017. Na verdade, assim, o primeiro vídeo que eu fiz foi um pouso lá em Fernando de Noronha, eu vou no Embraer ainda, né? E aí eu lembro que saiu na minha escala o Fernando de Noronha, eu nunca tinha ido pra lá e tal, né? E aí eu falei assim, pô, eu vou ter que registrar isso de alguma forma, né? Pô, primeiro pouso lá,
já como comandante, tudo, né? Nunca tinha ido pra lá, né? Não sabia nem como é que era, nem nada. E aí eu fui atrás de uma GoPro, eu lembro que na minha época era minha namorada, hoje é ex-esposa. Uma amiga dela tinha uma GoPro que me emprestou e não sei o quê. E aí eu gravei o vídeo, né? Gravei a decolagem lá de Recife, depois gravei o pouso lá em Fernando de Noronha. E meio que fiz uma ediçãozinha, eu editei naquele Windows Movie Maker. Movie Maker. Movie Maker. Nossa, você é raiz, hein? Não, raiz mesmo. Raiz, hein, meu? E aí editei, aí pra variar, meti um Iron Maiden lá, né, na decolagem, na descida e tal, né, eu separei o vídeo em duas, assim, fiz a parte da decolagem, tudo no mesmo vídeo, mas assim, fiz a decolagem, cortei e já emendei na procedimento de pouso, né. E aí, pá, editei, coloquei, assim, e aí, meio que, assim, eu deixei lá, a GoPro não era minha, né, aquela coisa assim, aí ficou. E aí, aquela coisa, né? A gente tava no pernoite lá, no hotel ali, sapeando as coisas, isso aqui. Eu falei, deixa eu dar uma olhada no meu vídeo lá, que eu pus lá no meu pouso, né? Aí quando eu olhei, tinha, na época, assim, acho que tinha mais de 100 mil visualizações. Ô, louco. E o povo todo falando, que legal, posta mais, que não sei o quê. Outros metendo pau na música, sabe? Faz sem música, que não sei o quê, que blá blá. Eu falei, pô. Você Legal, sabe né? que quando aparece alguém já criticando, é porque você já tá dando muito Sim, certo. sim, o Esse hater, na verdade, é bom, né? É o indicativo que você tá no é, caminho certo. O hater, na verdade, o hater não sabe, né? Mas ele tá te dando moral, né? Tá dando moral. Ele tá te dando engajamento, né? Sim. O hater é bom, né? Aqui no podcast, o primeiro cara que mandou você, esse entrevistador só faz pergunta óbvia. Eu falei, legal, Legal. caralho, já tem um hater, mãe. Tem um hater, mãe. Tá dando certo. Legal. Bom, mas ó, antes da gente entrar de fato no assunto, você viu que o papo hoje vai ser bom. Mais uma vez vai ser legal, né? Quero agradecer demais a você, mais uma vez, que você tá me dando essa moral aí. Mas o Pois É só vai ao ar graças a algumas empresas que me ajudam de alguma maneira para colocar esse conteúdo toda quinta-feira no YouTube. Então eu quero agradecer demais aqui algumas empresas, a começar pela ASAP, que é uma loja de informática aqui em Campinas, no bairro Swiss Park, uma loja maravilhosa. Você que procura aí, sei lá, montar um PC gamer, ou então montar um PC para o seu escritório, você trabalha com arquitetura, precisa ter uma máquina que tem uma renderização muito boa, memória RAM ferrada, procura a ASAP. A ASAP tem uma sala de podcast anexa à loja, muito bonita por sinal. Inclusive você pode trazer o seu podcast para cá. Você tem uma ideia de podcast? É possível que você tenha também. Fala com o pessoal da ASAP. Então, Melina, o Jean, muito obrigado de coração por me apoiarem. Agradeço também ao pessoal da RGB Audiovisual. Salve, Gabi! O Gabi tá aí, ó. Ele e o Rafão são os caras que chegaram com a parte técnica, com as câmeras, com as lentes, com a iluminação, com a parte de cortes, com a parte da edição, do corte de câmera. Profissionais maravilhosos mesmo, assim, com quem eu tenho muito orgulho de trabalhar. Então, muito obrigado, pessoal da RGB Audiovisual. E também obrigado ao pessoal da Maple Comunicação, a agência de publicidade que faz toda a parte de identidade visual do Pois É. Então, se você tá vendo aí, de repente, você vê uma thumbnail, eles que produzem, os cortes, eles que fazem, eles que sobem o conteúdo pro YouTube. Então, assim, eu fico muito tranquilo, confortável, que eu preciso me preocupar só com o entrevistado, porque eu tô muito bem assessorado. E é possível que você tenha esse assessoramento também no seu podcast. Fala com esse pessoal. Durante toda a entrevista, aqui no canto direito, aqui, ó, vai ter um QR Code com um pouco da história da RGB, da Zap, da Maple também. E eu preciso agradecer os caras. Olha que legal, meu querido piloto. Chama você de Schmidt ou piloto? Schmidt. Olha que legal. Preciso agradecer ao pessoal da Canecas Express. A gente fez uma parceria muito legal. Eles estão fornecendo essas canecas aqui para cada entrevistado que vem aqui. Então, muito obrigado ao pessoal da Canecas Express. Fizeram uma parceria muito legal comigo. Inclusive, você que quiser ter uma caneca, se você, quero fazer uma caneca para o meu evento, ou então para o meu comércio, quero fazer uma caneca para dar de brinde no final do ano, não importa. Entre em contato com o @Canecas Express. Se você usar o cupom ZENEVES10, você tem 10% de desconto nas canecas também. Então, muito obrigado, pessoal da Canecas Express. Meu querido piloto, você é o primeiro. Opa! É o primeiro a usar. Vamos brindar direito isso aqui, ó. Vou colocar aí, ó, um Red Bull. Na verdade, fala aí, ó.
Todo mundo sabe, acho que talvez nem todo mundo saiba. Eu sou um fã de Lewis Hamilton, sou um fã da Mercedes e eu tenho haters que são fãs da Red Bull. Red Bull é marca de energético, não é Fórmula 1. Red Bull é marca de bebida, mas os caras se metem em tudo, até futebol. Red Bull, Verstappen aqui, ó. Ó, tem uma Verstappen aqui. Saúde, meu querido. Saúde, valeu, muito obrigado. Canecas Express, você imagina, nós Legal. imprimimos. Obrigado, pessoal da Canecas. Ó. Obrigado a Red Bull também. Obrigado a Red Bull. Verstappen, dá uma tirada no pé. Por fazer uns carros bons também. Fazer uns carros bons, né? Cara, a gente vai falar do canal, a gente vai falar do teu Instagram também. Mas eu queria muito saber, entender assim, por que aviação? Porque antes de você ser youtuber, você é piloto. É o famoso PLA, piloto de linha aérea. Piloto de linha aérea. Por que aviação? Da onde que veio? Como é que brotou essa ideia? O que aconteceu? Cara, na verdade, assim, a aviação é uma paixão que vem desde criança, assim, sabe? Eu acho que quando a gente é criança, a gente quer ser um monte de coisa, assim, né? Bombeiro, piloto de Fórmula 1, não sei, tudo que envolve coisa de menino, né? Coisas de moleque, né? Carro, moto, avião, né? Não sei o que e tal. E a aviação, no meu caso, a aviação foi, assim, despertou muito cedo a paixão, né? Começou, na verdade, assim, a minha mãe, quando eu tinha por volta de 5 anos de idade, mais ou menos, eu ia muito com a minha mãe para Londrina visitar uns parentes, né? E a gente ia de avião na época lá, e a gente ia de Transbrasil. Transbrasil ainda existia, né? 88, 9, talvez? Não, menos. Menos? Menos. Isso foi 82, 83. Nossa, Transbrasil, ela... carinha de novo, mas eu sou velho. Mas você morava onde? Atualmente eu moro em Indaiatuba. Não, mas você morava onde nessa época que você ia pra São Londrina? Paulo. São Paulo. Você pegava em Congonhas mesmo, então? Pegava em Congonhas. Que legal. E na época, eu lembro que a Transbrasil na época operava acho que 727, 737 e tal. E na época era possível você visitar a cabine do avião, né? Nossa. Era assim, era possível e era algo normal, né? Então assim, você entrava no avião e perguntava pra comissária, pro comandante e tal, eles autorizando, você ia lá fazer a visitação, era uma coisa corriqueira, assim, entendeu? E numa dessas, acho que não foi uma vez só, foram várias vezes, e a gente foi, acho que pra Londrina, acho que umas 2, 3 vezes, assim, de avião, né? E aí a gente, vira e mexe, minha mãe me levava lá, falava, vamos ver a cabine do avião, não sei o que e tal. E eu achei aquilo maravilhoso, né? Aquela coisa. E os meus avós, na época também, eles tinham uma amizade com um cara que ele era comandante da Varig. Então, vira e mexe, eles me traziam inflável em formato de avião, Nossa, sabe, assim. Que demais. E aí aquela paixão foi, sabe? Eu tive a oportunidade também, isso eu já tinha 9 anos de idade, de ir para a Alemanha com meus avós. O meu avô, por parte de pai, era alemão, né? E a gente foi foi em 87. A gente teve essa oportunidade de ir até a Alemanha, né? De ir pra Alemanha, fazer uma viagem pra Alemanha, depois Estados Unidos e tal. Daí o Schmidt. O Schmidt, Por isso, Schmidt. por causa do Schmidtão do Ok. meu avô. E aí a gente foi de Varig, né? E aí a gente foi de DC-10. Uau. Na verdade, o meu avô ficou fazendo uma propaganda, assim, não, porque você vai de Jumbão, que não sei o que tem 2 andares e não sei o que papapá. Falei, porra, legal, fiquei sonhando com o avião, né? Aí quando a gente chegou lá, eu lembro que a gente fez o check-in, né? Aí fizemos o check-in, não sei o que e tal. Aí meu avô falou assim, putz, não vai ser o Jumbão, vai ser o DC-10. Quantos anos você tinha, você lembra? Eu tinha 9. E você visitou a cabine do DC-10? Visitei, e aí foi uma das coisas mais legais, assim, cara. A gente... quem decolava naquela época, era assim, a gente decolava de Guarulhos, o avião fazia... Eu acho que... Eu não sei por que tinha na época, o pessoal das antigas aí. Você decolava de Guarulhos, de Cumbica, né? Ia até o Galeão, fazia uma escala no Galeão. Ali acho que trocava de avião, mas era o mesmo equipamento. Trocava? Trocava. Eu achava que completava o passageiro. Eu não sei. Porque a alfândega eu lembro que a gente já fazia em Guarulhos, né? Eu não sei qual que era o rolo. Era coisa... O pessoal se tiver alguém da antiga aí vendo o podcast aí, comentar pra você o porquê que era isso e tal, né? Mas eu lembro que tinha isso. A gente parava no Galeão
A gente fez o Escalão Galeão de noite, né? E de lá a gente decolou pra Frankfurt, né? E aí aquela coisa, né? Pá, voando, aí dorme, né? Aí a gente acorda. Eu lembro que aí tava assim, tava pra entrar no continente europeu. E aí o meu avô era muito comunicativo, assim, tal. Ele fazia amizade com todo mundo, não sei o quê. E aí na época ele falou, vamos lá na cabine, não sei o que, tal. Aí quando a gente entrou na cabine, já tava aquele sol, né? Porque já era de tarde lá, né? Por causa do fuso horário. Sim. E aí, a gente vai entrar no continente, sabe? A gente entrou, acho que foi Portugal ou França. Eu vi a coisa mais linda, assim, a gente entrando no continente europeu, assim, sabe? Isso na frente ali, né? Cara, foi muito bacana, assim, Passando sabe? por cima do Mediterrâneo? Não, foi assim, a gente tava literalmente saindo do Oceano Atlântico, né? Mas não passa Entrando... por cima da África? Eu achava que passava por cima da África. Não passa. A gente Ah. mais ou menos assim, eu tive a oportunidade de fazer internacional, né? E a rota geralmente sai por Mossoró, Natal, né? E aí sobe, né? Você passa em cima da Ilha do Sal. Ah, E então aí... não entra na... Não, no continente africano não. Ah. Você entra por Portugal ali, ou por Portugal, ou França. Quando você pega a aerovia mais pra cima, você entra pela França. Eu acho que a gente entrou pela França, se eu não me engano. Mas enfim, foi memorável, assim, sensacional Nossa, demais. a experiência, né? E aí depois, eu lembro que com 11 anos de idade também, eu fiquei azucrinando meu pai lá pra gente fazer um voo panorâmico lá no Campo de Marte, né? E ao contrário do meu avô, meu pai não é muito fã de aviação, né? Ele acha perigoso, assim, mas ele gosta de moto, que é um negócio mais... Acho que mata mais do que avião. que é um negocinho mais seguro, Mais ele gosta de moto. seguro. Já foi pro Chile de moto, já caiu lá, e o caramba e tal, mas avião ele acha perigoso. É. Mas tudo bem. E aí eu fiquei azucrinando ele, vamos lá no Campo de Marte fazer um voo panorâmico e tal. Ele não, veja bem, né, não sei o que, tava tentando se esquivar assim, né, enchi tanto o saco dele que a gente foi, né. E aí quando a gente chegou lá, eu fiz mais ou menos meio que uma amizade lá com o instrutor, né, o cara que ia levar a gente, né, o piloto. E aí o piloto falou, não, você vai na frente comigo e a hora que a gente tiver nivelado lá, deixa você pilotar. Você tinha quantos anos aí? Tinha 11 anos. Meu pai. E o cara, tinha muita segurança, né, no que ele tava fazendo e tal. Mas não deu outra, decolou, eu lembro que a gente decolou, tava em cima ali da Zona Norte, né. Aí ele, tá confortável aí, isso aqui. Eu falei, tô, né. Eu falei, você tá vendo, né, o horizonte ali, faz o seguinte, pega aí e tal. Segurei lá no manche, né? Aí, ele, com o maior medo aqui, ele falou, não deixa subir nem descer, tal. Imagina uns 2 dedos entre o painel e o horizonte. Vai mantendo aí a proa, não deixa subir nem descer, não sei o que. Eu lá, né? Ele tava te dando uma instrução já. E aí eu lembro que eu fiz uma curvinha. Ele falou, vamos fazer uma curvinha pra gente voltar, tal. Faz, inclina aí, não sei o E que. seu pai ficou de boa? Meu pai, ele tava lá atrás, né? Tava com a minha irmã era pequenininha na época. E eu tenho uma irmã, parte de pai, né? E ela tinha acho que uns 9 anos. E aí eu lá fiz a curvinha e tal. E eu louco, né? Aí ele falou, não, agora deixa eu pilotar, né? Não, mas ali já era, ali pegou. Ali pegou, ali pegou. Pra você lembrar com essa riqueza de detalhes, Sim, foi sim. ali que pegou. E aí foi, né? Na verdade, e aí depois veio a época de segundo grau, aquela coisa, o que eu vou fazer, que não sei o que, pá. E aí surgiu a ideia de falar, por que não a aviação, né? E é uma das coisas que, eu não sei hoje em dia como é que é, né, divulgado essa coisa. Mas na época a gente não tinha nenhum tipo de informação, né? Não existia internet, não existia nada disso, né? De Google, não sei o quê. Foi tudo pelo boca a boca, assim, sabe? Eu lembro que eu frequentava uma marina, meu pai, ele curte barco também, né? Ele Sei. gosta. A gente frequentava uma marina lá em São Vicente, né? E aí a gente reunido lá com os amigos dele lá, e aí um desses amigos, ele tinha feito o brevet, não sei o quê.
E aí o meu pai falou, pô, esse moleque aí inventou de querer ser piloto, que não sei o quê, vai nesses aviões pequenininhos, muito perigoso. Que eu lembro do amigo dele, falou, que nada, pô, leva ele aqui em Praia Grande, deixa ele voar nesses aviãozinhos de pano aí, pô, que ele vai aprender pra caramba, é mó legal, que não sei o que e tal. E aí fomos, eu tinha 16 anos na época, e a gente foi lá no Aeroclube de Praia Grande, né? Hoje não existe mais o Aeroclube. E eu lembro que foi um final de semana, eu fiquei atazanando meu pai, vamos lá. Ele, vamos lá. Aí ele foi, me levou. E aí eu lembro, né, também detalhes, assim, né? A mulher falou, não, é só ele fazer o exame médico e pá. E na época você podia começar com 16 anos. Na época, né? Depois mudou. E eu tava de 16 para 17. E aí, só você faz o exame médico, não sei o quê, estando tudo bem com você, você pode começar a fazer as horas, né? Eu falei, pô, que legal. Aí, podemos conhecer os aviões? Pode ir lá no hangar e tal, assim, era uma caminhadinha até o hangar, né? Aí, pô, Praia Grande era assim, era uma pistinha de grama, aqueles hangar bem surradinhos, assim, Sei. sabe? E aí eu lembro que a gente chegou nos aviões, assim, e era o bueiro, era bueiro e paulistinha, era o que tinha lá, não tinha nem tupi, não tinha nada, nem asa baixa, não tinha, né? Era só asinha alta, né? Era bueiro e paulistinha. Aí eu cheguei, olhei, eu lembro que assim, eu abri a porta do avião e esses aviões são meio fedidinhos, assim, aquele cheiro de gasolina, né? Aquela Sei. coisa assim. Tipo um Fusca, né? Como se fosse um isso, Fusca. Você tem o seu cheiro característico. Sim. Mas eu olhava para aquilo e falava, meu, se eu tivesse a oportunidade de voar aquele dia, Você voava. Se o cara falasse assim, vamos, vai, eu falava, vamos, vou agora, sabe assim. E aí foi, tirei exame médico e tal, aí deu um estressinho no exame médico lá, porque eu fui tirar, na época era o CCF, né, a gente fazia no Hospital da Aeronáutica. Aí quando eu fui fazer, mudou a lei, aí não podia, tinha que esperar virar 17 anos e tal. Aí fiz os 17, completei lá o exame médico, tirei o CCF, comecei a voar, fazer as horas. E o primeiro solo, você lembra até a data de certo, né? A data, eu não lembro da data, lembro mais ou menos a época, acho que foi em julho. Mas os detalhes eu lembro. O voo você lembra tudo. Eu lembro de tudo. O voo solo é aquele momento que, tipo, te consagra como piloto. Você voa sozinho. Quando você voa sozinho pela primeira vez, né? Então é aquela coisa assim, você começa com o instrutor, né? Então, curso teórico, né? Na época, era... Assim, acho que hoje o curso teórico ainda acho que é coisa de 5, 6 meses, né? Alguma coisa, se for fazer o curso mesmo nas escolas, né? Mas hoje é muito mais fácil. Hoje você terminou o curso, você vai lá, marca na ANAC, né? Vai lá, faz a provinha ali digital, né? No computador e tal. A famosa banca da ANAC, é isso aí ou não? Na minha época era a banca do DAC. DAC, Departamento de Aviação Civil, né? Era militar, né? Era regido pelo Ministério da Aeronáutica, né? Hoje é regido por quem? Hoje é pela ANAC mesmo, são civis, né? Mas a ANAC ela é vinculada ao Ministério da Aeronáutica, Não, ao Exército, à Defesa? Eu acho que é Departamento de Aviação Civil. Não, era o DAC, né? Eu acho que a ANAC é uma agência, né? É uma agência, é assim como a Anatel, né? Assim, Então ela é vinculada ao Poder Executivo, isso, né? Não às Forças Armadas. Isso, porque antigamente era vinculado ao Ministério da Aeronáutica, que era Cara, militares, né? Você contou um pouquinho da sua história, como é que você começou. Eu preparei algumas perguntas aqui, que é muito de curiosidade minha, que com certeza deve ser de quem está assistindo também. Sim, com certeza. Mas assim, a primeira curiosidade que eu tenho é Prenda-me se for capaz, aquele filme do Tom Hanks com o Leonardo DiCaprio, que ele gostava de se vestir como piloto, deu bastante golpe nos Estados Unidos, a história inclusive é real, né? É real, é. Tal. E aí ele, no golpe final dele, ele foi numa escola e todo mundo olhava pra ele como vestido de piloto e tal. Uhum. Por
que a aviação... Eu dei exemplo do filme, mas você vai entender a pergunta. Por que a aviação mexe tanto com o imaginário das pessoas? Por que a gente olha com... Assim, caramba, esse cara é piloto. Meu. Por que a gente olha pra aviação com um olhar diferente? Olha, não... É assim, eu acho que tem a questão da curiosidade mesmo das pessoas, né? De saber de como aquilo tudo funciona, né? E assim, de não entender, né? Assim, a questão muito técnica, né? Tem a questão da preparação, né? Achar que a preparação é muito complicada, complexo, de você voar um avião daquele tipo, né? Porque é muito ilógico um negócio pesado aquele subir. Não, isso. Assim Não. como um navio gigantesco daquele boiar, né? Boiar. Uma coisa assim. É porque, assim, a última vez que um ônibus X da aviação Cometa fez uma viagem, ninguém nem ficou sabendo. Agora, a última vez que o Electra fez a ponte aérea, foi uma equipe de reportagem dentro do avião. Sim, Fizeram uma matéria no jornal para mostrar o último voo do Electra. Parece que as atenções são diferentes. Quando acontece um incidente aéreo, um avião derrapou na pista, varou a pista, por exemplo. Fica aquela coisa, passa em tudo quanto é canto. Uhum. Um ônibus capotou em tal lugar, com óbito, inclusive, até se comenta, mas é normal, né? Acontece. Sim, Não é diferente, você percebe que existe isso? Sim, não, com certeza. Porque assim, eu acho que a aviação envolve muitas coisas, né? E aí, sempre quando eu tenho um acidente, assim, geralmente é uma catástrofe muito grande, né? Morre muita gente, aquela coisa tudo mais, né? E eu acho que ainda tem a questão do glamour, acho que por influência de antigamente mesmo, assim, né? Das pessoas antigamente, as pessoas só com um alto poder aquisitivo que conseguia voar, né? E tudo mais, assim. Eu acho que é uma coisa cultural, né? Assim, uma coisa que vem desde do começo, assim, que tem essa questão do glamour, né? Essa coisa eu acho que se fosse, sei lá, comparado a um astronauta, um piloto de Fórmula 1, né? Uma coisa muito fora da curva, né? E eu acho que também, talvez, até por conta da falta de informação, né? Das pessoas não ter acesso à informação, de saber de como que aquilo funciona, né? Como é que é de fato aquilo ali, né? E dessas coisas, das coisas que as pessoas te falam, porque por ignorância mesmo, realmente, quais foram os maiores absurdos que você já ouviu, assim, ou que você ainda escuta? Alguém fala ou que você assiste, que você fala, pô, nossa, a pessoa tá completamente enganada. Não, absurdo não digo, né? Coisa que, por exemplo, todo mundo pergunta, né? Assim, fala assim, aí você fala assim, o que você faz? Eu sou piloto de linha aérea, piloto, sei o quê. Mas você é piloto ou você é copiloto? Aí, não, eu sou, né, sei lá, copiloto, né? Se você fala que não é copiloto, eu sou copiloto. Aí, falta muito você virar piloto? Então, o podcast também tem a função informativa, né? Cultural. Vamos desmistificar um monte de coisa aqui. Tanto o piloto quanto o copiloto são pilotos. Na verdade, assim, na aviação de linha aérea, né? Na aviação, né? É o comandante e o copiloto. O né? comandante. O comandante, que é o comandante do voo, responsável por tudo ali, né? Por todo o voo. E o copiloto, vamos dizer, é o segundo em comando, né? Ele também tem a... Mas ele é piloto. E os dois são pilotos, os dois fazem a mesma coisa. Os dois pilotam um avião, eles fazem tudo a mesma coisa, tudo igual, né? O que eles fazem ali no voo é a divisão de tarefas? Isso, a divisão de tarefa. Então, explica pra gente o que o piloto faz, o comandante faz. O comandante, ele sempre senta à esquerda? Sempre à esquerda. Então, toda vez que você chegava a ver uma cabine de avião... Helicóptero é o contrário. Helicóptero é o contrário. Helicóptero, o comandante é na direita. Legal. Não sei o porquê, pessoal que voa helicóptero aí. Legal. Você voa helicóptero também ou não? Como te falei, eu gosto de um simulador, né, que é o DCS, e aí eu tô começando a brincar com os helicópteros lá, deu vontade, assim. Deu vontade, legal. De aprender, assim. Eu não entro no helicóptero, mas nem fudeu. Sério mesmo? Especialmente o Robinson, eu não entro no Robinson, mas nem fudendo, cara. Tipo, aquela portinha, assim, né? Eu fui pro Beto Carreiro, cheguei no Beto Carreiro lá, foi uns 2 anos. Aí eu tinha um helicóptero lá pra fazer voo panorâmico. Porra, eu queria muito voar, cara, helicóptero.
Pô, quanto que custa voar? Aí a menina falou, custa R$300, 20 minutos. Falei, foda-se, vou parcelar no cartão, mas eu vou voar helicóptero. Qual é o equipamento? Foi aquele ali, ó. Eu olhei, é um Bell. Não, era um Bell. Falei, opa, Bellzão, tranquilo. Você via que ele era um pouco mais... Parecia ser um pouco mais antigo, mas é o Bell. Parecia do Trovão Azul, lembra? Sim. O Trovão Azul era um Bell? Não, o Trovão Azul, ele era feito em cima de um helicóptero que chama Gazelle. Gazelle? Gazelle. Eu acho que ele é francês, a fábrica, né? É Gazelle, eu acho que é isso. Não, mas eu vi que era um Bell, porque deu pra ver o Bell lá. Aí o helicóptero saía, voltava, aí eles abriram o hangar e começaram a trazer o Robson. 44. Não. Aí eu falei, viu, desculpa, se você despassa meu cartão aí, que no Robson eu não vou nem fudendo. Aí ela, por quê, moça? Eu falei, porque minhas razões, moça. Minhas razões. Motor de Mercedes, isso aí. Parece o som de Mercedes, bem, isso aí. Não quero. Aí eu fui no Bell, uma delícia, foi legal pra caramba. Aí eles te deram o Bell lá pra você. Porque tava tendo tanta gente voando, sei. que eles trouxeram outro equipamento. Mas eu bati o pé, falei, não, eu sou o Bell. Senão pode me destornar o dinheiro, né? Ah, não, mas é bobeira sua. Eu falei, eu não entendo nada, moça, mas é seguro também. Mas eu prefiro o Bell. Mas eu tava falando do... começamos a conversar aqui. O assunto vai... O assunto foi... Você falou que as bobagens que você escuta, né? Do lado esquerdo vai o comandante. Vai o comandante. Do lado direito vai o copiloto. O comandante é aquele que de fato pilota o avião? Não, na verdade, assim, como eu falei, tanto o comandante como o copiloto, os dois pilotam o avião, né? Mas existe a divisão de etapa, né? Geralmente quem decide quem vai fazer a etapa, quem vai pilotar, né? Porque, por exemplo, num dia, vamos dizer, a gente tem, sei lá, eu saio de Campinas, se eu vou para Campinas e vou para Campinas, Porto Alegre, é uma etapa, entendeu? Isso a gente chama de etapa, os voos, né? Cada voo, cada perna de voo é uma etapa, né? E aí a divisão de etapa, quem define isso geralmente é o comandante, né? Quem vai pilotar, quem não vai. E aí é meio que um acordo de cavalheiros, assim, né? Fala, você quer fazer essa etapa, não quer, beleza? Eu posso fazer, não sei o que e tal. Aí define quem que vai fazer a etapa, quem vai pilotar, né, de fato. E aí quem não tá pilotando naquela etapa vai cuidar da fonia, vai monitorar o voo. Fonia conversar com os órgãos de controle, né? Que é a torre, que é a aproximação APP, né? Isso, na saída geralmente tem o tráfego, né? Que a gente chama o tráfego para aprovar o plano de voo, né? Depois o solo, né? A gente pede para o acionamento começar o táxi. A torre que autoriza você a decolar, né? Depois pousar. Aí depois fala com o controle de saída, né? É o APP, né? Controle depois o centro quando a gente está em aerovia, né? Quando está fazendo um voo de cruzeiro. E aí na volta é a mesma coisa, fala com... Então vocês decidem na hora ali quem vai voar. Quem vai voar. Você estando do lado esquerdo, você ainda é o comandante, a autoridade. Eu sou o comandante do voo, mas quem tá voando a aeronave é o outro. Sim, E você fazendo a fonia. Isso. Eu não sabia disso. Então a gente tem essa divisão. Os dois são iguais, fazem as mesmas coisas. Só que assim, o comandante, ele é o responsável maior pelo voo. Ele é o responsável pelo voo, entendeu? Ele é falando em uma coisa normal, assim, de coisa... Ele seria o gerente ali da... Ele assina o BO. Ele tá exatamente, ali. É um engenheiro que assina o laudo ali final. Tanto que a gente fala, né, que na verdade isso está na lei, né, que no voo, a autoridade máxima é o comandante. Assim, se estiver voando o presidente da república, se estiver voando o papa, quem quer que seja, no voo, quem manda é o comandante. Então, assim, sabe, eu tenho um poder, né, o comandante tem um poder de desembarcar, de proibir, né, assim, ele é a lei dentro do voo, né, ele é quem manda ali, entendeu? Olha que interessante, cara. E as funções, os dois fazem as mesmas coisas, né? Eu acompanho um pouquinho, assim, a aviação. Não sou piloto, sou só um entusiasta e gosto de tirar foto. Faz o curso, pô. Mas eu não tenho dinheiro pra fazer agora a hora. Podcast. O problema é fazer esse curso aí. Tá ganhando milhões aqui. Não, muito. Tanto é que quem trouxe o Red Bull foi ele, não foi nem eu que dei.
Eu não vou fazer esse curso aí, porque depois eu tenho que fazer as horas de aula e eu não tenho dinheiro pra isso. Ah, mas vai fazendo devagarzinho. Então, mas o que eu ia te perguntar? É. Por acompanhar, eu acompanho muito os acidentes, os Sim. incidentes, aí eu acabo lendo bastante. E uma história que me chamou muita atenção é a do Varig 254, só para contextualizar você que está assistindo, era um voo que sofreu um acidente em 1988, né? E nesse acidente teve um problema de desorientação ali, um erro de leitura Sim. de documento por parte do comandante. Sim. Só que eu li o livro, dois, né? dos dois, mas eu li o livro do Zilli, que é o copiloto, Uhum. era o copiloto naquele momento, Aham. e no livro e nas entrevistas que ele dá, ele sempre fala que naquela época o comandante, havia uma certa arrogância do Sim. comandante em cima do copiloto, porque o copiloto era só um, você não tá me ajudando aqui, porque quem manda mesmo sou eu. Uhum. Isso caiu por terra nesse acidente ou ainda existe isso? Não, hoje em dia, claro que, assim, existem vários tipos de pessoas, né, que encaram de uma certa forma, assim, as coisas, mas por determinação das empresas, né, hoje existe, né, tem como posso fazer, uma matéria, né, um curso, na verdade, que se chama CRM, né, que é Crew Resource Management, né, que chama gerenciamento humano de tripulação, e hoje já existe hoje não é mais crew, hoje é corporate, né? As empresas têm também esse curso de CRM, né? Que é justamente a questão não técnica e sim humana. Então, você tem a questão isso que você falou, a gente chama de power distance, né? Então, assim, a coisa, o comandante é o que manda, não escuta ninguém, não sei o que, ele só vai fazer o que o comandante manda, ninguém vai contestar intocável e não sei o que e tal. Hoje não existe mais isso, assim, todas as empresas tem esse CRM, que é justamente para você colocar mais ou menos, você saber escutar as pessoas em volta, entendeu? Você pegar o nível máximo de informação que você tiver e avaliar que, de repente, aquilo que você está achando talvez não seja a melhor decisão. Você vai tomar a decisão baseado em todas as informações que você tiver e através dali você vai tomar uma decisão que seja a mais segura, né? Vamos dizer assim. É um curso de humildade. É um curso para ser mais humilde. Assim... Deixar a mão, largar a mão de ser cuzão. Você fala, você que manda, resumindo, né? Resumindo, é isso. Olha, isso é muito legal. Isso é muito legal. E hoje em dia, por exemplo, como a gente fala, né? Assim, se tiver qualquer tipo de evento, né? Vamos dizer, um incidente ou acidente, alguma coisa assim, o copiloto ele vai ser cobrado da mesma forma que o comandante. Então, por exemplo, sei lá, fez uma aproximação alta, desestabilizado, o avião pousou, saiu da pista, quebrou, não sei o que e tal. Vão chamar os dois, isso qualquer empresa, tá? Os dois vão ser chamados lá na chefia. Eu falei, viu, o que aconteceu? Vamos dizer, o comandante estava voando, o copiloto vai falar, o cara veio alto, veloz, não sei o que, não deu trem de pouso lá embaixo, veio desestabilizado, não sei o que, com velocidade e tal. Tá, e você falou alguma coisa? Você deu input? Você avisou? Não falei. O cara vai ser responsabilizado da mesma forma. Hoje você tem que falar. Tem que falar. Hoje, se você vê que tem alguma coisa que tá fora ali do envelope, vamos dizer assim, o copiloto é obrigado a falar. Não, tá errado. Você não tá vendo aí? Você tá alto, você tá veloz, não sei o que, dá o trem, não sei o que, você esqueceu, não sei o que. A gente é humano, né? A gente às vezes esquece a gente tá voando, cansado, né? Tudo mais. E aí, na verdade, um tá lá para ajudar o outro, né? Os dois estão para se complementar, né? E antigamente a cultura era um pouco mais, assim, existia esse power distance que a gente chama, né? Então essa coisa, o comandante, não vou te ouvir, que você que se dane, entendeu? Eu vou fazer o que eu acho que tem que fazer e boa, entendeu? Sabe assim. E aí foi um pouco disso na questão do Varig e teve também aquele acidente que na verdade foi
O acidente que eles começaram a fazer o tal do CRM foi o de Tenerife, né? Que é um acidente que teve lá em Tenerife, onde Os os 2747. 2747, que um bateu no outro, né? Morreu gente pra caramba e tal. Eu acho que foi o acidente mais mortal da história da aviação, se Foi não um me dos engano, mais foi esse. terríveis, né? Morreu muita gente do Panam, o Panam que tava na pista ainda e o KLM que decolou. Isso, É isso, né? Foi um negócio horroroso. Foi. Um avião atinge o outro na pista de Um cortou o decolagem. outro, né? Cortou o outro no Um meio. tava decolando e outro na pista. E aí, assim, pô, a gente tá falando de acidente, né? Basta lembrar, assim, na verdade, um acidente é uma série de coisas que acontecem que aquilo vai culminar num acidente. A gente chama o velho queijo suíço, né? Tem as barreiras, só que as barreiras têm as falhas, né? Então, os buraquinhos, né? Quando os buraquinhos se alinham, você tem um acidente. Interessante. E aí, o CRM, né? Justamente, ele tem esse trabalho de você saber identificar, porque se você conseguir cortar, né, um desses elos, o acidente não vai existir, entendeu? Então você Se cortar um desses elos, evita o acidente. Pode acontecer um monte de coisas. Você tem que saber identificar, sei lá, vamos, sei lá, abastecer, vamos colocar um pouquinho mais, tal. Por isso o tanto de checklist que vocês têm que fazer um monte de checklist. Então, é por isso que existe o checklist, os call-outs que a gente chama, né? Nossa, eu me lembro de um acidente no campo de Marte, que o piloto, o comandante, né, tava lá fora, era um jato executivo. Sim. Tava lá fora no celular resolvendo alguma coisa e o copiloto tava fazendo o procedimento. Abastecer um lado, eles decolaram sem balanceamento do combustível, né? É um Learjet? Era um Learjet. 45? Eu não lembro, eu acho que era o 35, ele tinha tipo tanque, né? Eu só sei que o avião, ele tem, é horrível, né? Tem afonia disso no YouTube, inclusive. E ele fala, você não desbalanceou? Balanceia pra mim aqui. Meu, não tem o que fazer. Decolou. Então, o checklist é pra isso. Sim, exatamente. Existe muito controle na aviação, né, cara? É muita coisa. Tem muito controle. E a gente costuma falar também que a aviação é escrita em cima de sangue, né? Assim, porque a gente aprende com os acidentes também, né? Então, assim, tem a questão ruim do acidente, né? Das perdas, que é o pior de tudo são as perdas humanas, né? Mas a cultura da aviação acaba aprendendo muito com aqueles acidentes, né? O acidente ele serve para que nunca mais se repita. Exatamente. Fala, qual que foi a falha principal daquilo ali? Pô, vamos tratar daquilo, né? Teve, por exemplo, o acidente do TAN lá, que é o do Fokker 100, que abriu o reverso em 96. 96, Capitão José Antônio Moreno. Caiu lá no Jabaquara, né? E assim, até ali falava assim, é impossível um reverso abrir em voo. Assim, tinha aquela coisa assim, era uma cultura que falava assim, não, isso aí tem uma série de proteções que nunca vai abrir um reverso de um avião em voo. Tanto que eles achavam que não era aquilo que estava acontecendo. Para eles era um outro problema que estava dando lá, entendeu? Era o autothrottle. O autothrottle, porque o avião já tinha um histórico de autothrottle, ele já estava... Confundiu a cabeça dos dois. E aí, na verdade, era o reverso que abriu ali, né? E aí o cara chegou a dar potência, ele ligou o motor que estava com problema lá, ele ligou e deu mais potência ainda, que ajudou mais o avião cair, né? E aí depois daquilo, a gente passou a ser um treinamento recorrente, treinar essa parte da abertura do reverso numa decolagem, né? Assim, a gente treina aconteceu isso e todo mundo passou a treinar disso. O Air France, por exemplo, né? O Air France que caiu, decolou do... A F447 saiu do Rio para Paris. Paris, né? Caiu no mar, né? E eles tiveram um congelamento dos pitôs, né? Não passaram a não ter mais informação de velocidade, né? Ficou para eles... Perdeu todas as referências, né? Em termos de velocidade. E aí o avião ficou louco, né? Assim, só que... Não entregava as informações corretas lá para eles. Lá. E aí eles também não conseguiram... Eles não souberam, não conseguiram interpretar aquilo no tempo hábil, né? E o comandante do voo mesmo tinha ido descansar. Tinha ido descansar. Era uma tripulação composta, né?
Era um comandante e 2 copilotos, né? No caso, no voo ali. E aí o avião literalmente estolou, né? Ele caiu estolado, né? Com perda de sustentação, né? E aí hoje a gente treina bastante o tal do Unreliable Airspeed, né? Que a gente chama. Então a gente treina isso no simulador direto, entendeu? Assim, se tiver essa situação, como que a gente vai se virar, o que vai ter que fazer, qual checklist que a gente vai ler, quais são os procedimentos, entendeu? Então tem muito... Teve o acidente de Tenerife, começou a ter o CRM, entendeu? Opa, calma aí, o comandante não é ele é a autoridade máxima, mas ele também não é o ditador, entendeu? Então vamos ter que saber... Aí influenciou a comunicação também, a língua, tudo. o idioma, foi Muita muita coisa envolvida, né? Eles tinham, pra você ter uma ideia, o comandante, ele era meio famoso lá na KLM. Ele é o que fazia as fotos de publicidade e tal, não sei o que. Tanto que diz que quando teve o acidente, teve uma galera que tava ligando pra ele, que jamais achava que era ele que tava lá, entendeu? Só que os caras estavam ligando pro cara pra avisar, entendeu? Sabe? Só que era ele que tava pilotando lá, ele que era o comandante do voo, né? E eles tinham um problema de horário, de regulamentação lá no país deles, na Holanda, que se extrapolasse o número de horas de voo... Não poderia decolar o avião. Foi assim, foi tudo... Várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Você tá vendo só? A gente tá falando aqui de acidente aéreo porque nada melhor que um piloto que sabe do que tá falando para falar que acidentes aéreos contribuem para que outros acidentes não aconteçam pela mesma causa desse que aconteceu. Você sabe de algum registro de acidente aéreo que aconteceu pela mesma causa de um outro que já aconteceu? Olha, assim, de memória... Porque aí vai envolver treinamento do piloto. Depois que eles descobrem a causa, porque o relatório não é para culpar ninguém, não é, Sim, não é para apontar culpado. O relatório é para dizer qual foi a causa determinante ou o conjunto de causas, fatores. Né? De fatores. E aí vai mudar o manual do equipamento, vai mudar o treinamento do piloto, ou então mudar até mesmo o equipamento mesmo físico, né? Para o cara não se confundir mais, alguma coisa assim. Eu queria te fazer uma pergunta, falando de acidente. O voo da Chape foi muito discutido, todo mundo falou-se das responsabilidades do piloto, que era dono da empresa, que não queria declarar emergência, senão ele não receberia, ele ia ser multado, né? Sim. Se ele declara emergência, eles iam investigar por que ele declarou emergência da pane seca, assim, né? A gente não... eu não sei ao certo, né, o relatório final, né, de como foi aquilo, né? O que a gente tem de informação, isso sem querer apontar culpados, né? Sem querer culpar ninguém. Assim, Só para verificar a causa do que aconteceu. O que a gente sabe mais ou menos assim por alto é que, na verdade, eles não abasteceram aquele avião da forma correta que deveria ter sido abastecido da forma regulamentar, vamos dizer assim, né? Era um voo muito longo para aquele tipo de avião e para a quantidade de combustível que ele tinha. E aí o que aconteceu? Ele tinha um combustível para etapa, só que ele não tinha um combustível para alternar, para ir para uma alternativa. Eles já vinham fazendo isso algumas vezes. É o que ele enchia até a boca. Não vamos parar lá em uma cidadezinha lá no meio lá do caminho. Eles decolaram de Santa Cruz de la Sierra, se eu não me engano. A gente não vai parar em Bogotá, vamos tocar direto para Medellín. Isso. Porque já foi uma vez e deu. Inclusive, ele foi com a seleção da Argentina, uma vez ele fez isso, o Messi a bordo. Você imagina. E aí, até onde eu sei por cima, chegando lá, teve algum problema, ele precisou ficar rodando. E nessa de rodar... Aí foi exatamente isso. Quando ele chegou... Ele não tinha muito tempo para esperar. Ele não tinha combustível nem para esperar, nem para alternar. E aí o que aconteceu foi que um avião da frente declarou emergência. E aí o cara, acho que ele pousou e ficou na pista, alguma coisa assim. E deixou ele em espera, e aí, por exemplo, se ele não declarou emergência, porque se ele declarasse, a hora que ele pousasse, ele ia sofrer uma auditoria. Então as autoridades iam em cima, por que você declarou emergência? Porque é combustível? Mas peraí. Por que você não parou para abastecer? Aí vai fazer, desculpa. Imagina. Aí faz todo o processo, né? Pô, mas
você decolou. E o combustível da alternativa? Você decolou 100 e não sei o quê. Daí que vai, entendeu? Aí que é a minha pergunta para você. Você é piloto de linha aérea. As companhias aéreas têm um monte de funcionário lá dentro Uhum. para fazer várias coisas da companhia aérea. Sim, A aviação executiva, geralmente é o piloto que vai fazer o plano de voo, o Sim. piloto que vai comunicar o plano de voo, é o piloto que coordena o abastecimento, Uhum. né? A empresa aérea tem lá o técnico da manutenção lá que fica lá fazendo abastecimento junto. Sim. Tem o cara que faz o último walk around lá, né? é o Aham. último que tira o pininho lá, Sim. tal. Então a empresa aérea, ela tem uma rede, vê se eu tô falando bobagem aqui, ela tem uma rede de proteção maior. Sim. Tem bastante gente cuidando das Envolvida, coisas, né? envolvida. Envolvida, né? Uma aviação executiva são menos pessoas, Sim, certo? Beleza. No caso da Lamia, que é do voo da Chape, era uma empresa aérea de fretamento. sim. Aí tinha lá o proprietário da empresa, que era um dos sócios, que era o piloto do avião. Sim. Joia. Lá na empresa que você trabalha, você pega. Eu já vi seus vídeos, inclusive o canal dele é maravilhoso, a gente vai Legal. deixar no link aqui da. Você vai lá e você faz o briefing com o seu copiloto, ou Uhum. é o copiloto geralmente você faz, né? Geralmente Você fala assim, ó, bom, nós vamos decolar aqui, a aeronave, você começa sempre assim, a aeronave é um Airbus, a última revisão, o último negocinho lá, abril de 2022, o database ali. database. Aí, bom, nós vamos decolar de Viracopos com destino a Recife, aí nós vamos fazer isso, é todo o plano, tudo que vai acontecer no voo. É. Aí nós estamos com 125 aí, People on board, POB, né? People on Person board, board, POB. tal, Pax, né? Uhum. Tá. Aí, ó, aí nós vamos alternar para Confins, ou então nós vamos alternar para tal lugar. Uhum. Você coloca tudo ali Uhum. do que pode acontecer de imprevisível. Sim. Inclusive, existe o briefing de emergência, né? Que na decolagem, né? A gente sempre primeiro voo do dia, a gente faz um briefing de retorno, né? Um briefing de pane na Decolou, decolagem. deu sei lá, um bird strike lá, pegou uns passarinhos lá Isso, no motor. A gente vê A gente faz sempre pela pior situação, que é uma perda de motor numa Dos decolagem. dois, né? Porque o motor decola o avião, né? Decola, tranquilamente. Você viu que você tá assistindo, né? Um motor decola o avião. Aham. Os dois, é até redundância, né? É até uma redundância, até uma sim. segurança maior. Aham. A minha pergunta é o seguinte, cara. Tá tudo lá, tá tudo no FMC, que chama aquele computador lá, né? É, MCDU, MFMC. Tá tudo lá, tá tudo lá. A aeronave, ela não critica? Como assim ela não Se acredita? eu colocar a distância assim, ó, eu vou daqui até tal lugar, coloquei informação lá. Ela não fala assim, viu, o peso de combustível Não, aqui, cara, não dá pra você alternar. A gente brinca, a gente fala que todos os aviões são assim, né? Mas a gente fala que o Airbus, ele é um avião à prova de burro. Prova de burro? Prova de burro. Porque se você souber interpretar, né? Estudar bem o avião, tudo o que tiver de errado, ele vai te informar, entendeu? Então, por exemplo, se tiver o combustível, se colocar um combustível a menos, ele vai... a parte do combustívelzinho dele no computador vai estar em âmbar, em amarelo. Vai falar, opa, isso aqui tá errado. Pra alternar, você fala, por exemplo? Porque na verdade existe assim, existe o combustível regulamentar, né? Assim, tanto para avião voo visual, né, como para avião voo IFR, né, no caso, que é o nosso caso, aviação de linha aérea, né? Isso é regulamentar, isso aí é por lei. Você tem que pôr aquilo ali, entendeu? É sempre aquilo. É o mínimo, né? Que a gente chama. Então, assim, é um combustível, no nosso caso, de um voo IFR, voo voo comercial, né? De jato. É sempre o combustível de A para B, né? De onde você está saindo para o seu destino, mais um combustível para alternativa, para um lugar, prevendo já qual lugar... qual que você vai alternar. Porque você pode chegar no aeroporto, o aeroporto tá fechado, Exatamente, deu algum BO lá, você tem que alternar para algum lugar. Mais 30 minutos de combustível, mais 15%, 15% do combustível de A para B, que esse 15%, na verdade, contempla você fazer os desvios. Então, por exemplo, eu vou decolar daqui para Recife. Pô, se tiver CB, se tiver mau tempo, eu vou ter que fazer desvio. Eu vou sair um pouco da minha rota. Tá tudo calculado já. Então, esses 15%, ele já contempla esses desvios, vamos dizer assim, entendeu? Então, é sempre assim. Então,
você não pode, os órgãos de controle, nem eles aceitam o combustível, porque quando você faz o plano de voo, na verdade, o plano de voo é um contrato. É um contrato que você está fazendo. Entendeu? Então, quando você manda pro órgão de controle, né? Aí, ó, o meu contrato é esse, ó. Tá previsto eu sair daqui para Recife. Aí alguém vai ler esse contrato do outro lado. Exatamente. Aí ele vai ler. Opa, peraí, tá. Ok. Então você tá me falando que você colocou X de combustível, 10 mil quilos de combustível. Vai de A para B, de B para o teu alternado é Maceió, mais os 15%. Ok, beleza. E aí quando a gente chama, na hora que a gente faz chama o tráfego, né, que é para autorizar o plano de voo que a gente chama, né, quando a gente pega a autorização de tráfego, é justamente ele, assim, quer dizer que ele leu e ele aprovou aquilo que você mandou para ele lá. Ele está aprovando o contrato que você mandou. Ó, o teu contrato então, tá ok. É mais uma rede de proteção. Sim. Aí ele te paga a viafonia, né? Azul, não sei o que, autorizado para Recife, nível 370, você vai decolar a saída tal. Aí ele repete tudo de novo, faz o cotejamento. E aí o piloto faz o cotejamento. O cotejamento é a assinatura é a segunda via da assinatura do teu contrato. Mais isso, cara. Que legal isso. Um assinou do lado de lá, que ele tá ciente do que você vai fazer. E com você cotejando, você entendeu e tá assinando e se prontificando a fazer aquilo que ele falou que você vai fazer. Então, você vai seguir aquela saída, você vai seguir aquele nível de voo, né? Aquela altitude, naquela aerovia, não sei o que, entendeu? Então, é tudo isso. Agora, isso é Brasil ou isso é Mundial. Aviação? Essa é a aviação. No caso da Lamia, ele não fez isso? Ou ele passou esse contrato e alguém lá que leu o contrato não olhou isso? Aí Existe essa linha de investigação, de raciocínio também? Assim, ele foi muita coisa errada, entendeu? Porque teve o contrato também, né? Sim, teve. Entendi. Teve, mas, entendeu? Entendi. Tá vendo só? Uhum. Tem vários, tinham vários, mas o avião ele pode informar. No caso do Airbus, por exemplo, você falou que o Airbus ele vai ficar em amarelo, em âmbar lá. Ele informa várias coisas. Você coloca, se decolar com um flap errado, uma coisa, ele vai te passar tudo ali. Ele vai deixar você fazer. Não, ele vai, assim, você pode até fazer, mas ele tá te informando ali. Te informando. Ele vai te soar um alarme ali que não vai ficar buzinando no teu ouvido falando que você tá errado. Você tá errado. Entendeu? Se for colocar em segurança o voo, ele não deixa você fazer. Não deixa, ele te avisa, ele te informa de várias maneiras. Não, hoje, acho que não sei se é o full fly-by-wire, tem algumas coisas que, mesmo que você, o piloto, né, queira fazer, a aeronave fala, não vou permitir. Sim, são as proteções do... É uma proteção. O Airbus tem esse tipo de proteção. Na verdade, o fly-by-wire, as proteções, mas são coisas meio que distintas, assim. O fly-by-wire significa que você tá atuando em cima de um computador e o computador tá pegando aquela tua informação do que você quer fazer e ele passa para a superfície de comando, certo. Né? Um 737, uns aviões mais assim, que não tem o fly-by-wire, você atua sobre cabo, né? Você é um atuador, você atua acima de um atuador hidráulico e aquilo, através de cabo, ele vai levar movimento lá para vai movimentar a superfície, né? E aí, em cima do fly-by-wire, tem as proteções do avião, né? Então, por exemplo, o 320 do Airbus, né? Se você quiser comandar, fazer um roll, né? Fazer um tunô, vai chegar um determinado grau de bank, né? De inclinação da asa, que ele vai travar. Ele não deixa mais fazer. Ele não deixa, ele fica ali... Vai ficar naquele alarme, bank angle. Não, ele nem canta. Ele nem canta. Se você tiver uma degradação do sistema e porventura perder essa proteção, ele vai cantar. Mas enquanto ele tá com a proteção, ele nem canta, porque ele trava ali, entendeu? Isso não é do fly-by-wire, então? É uma proteção, assim, que tá atrelada ao fly-by-wire, entendeu? Mas Pô, obrigado por me esclarecer isso. Eu queria saber se o avião criticava, se o avião não deixava ele decolar. No caso da Lamia, eu queria saber se o avião falava, não, você não vai decolar porque tá sem No caso do Lamia, era um avião mais antigo, né? E também era
era um avião, vamos dizer assim, que não é dos fabricantes tradicionais, né? Vamos dizer, hoje em dia, né, assim, avião comercial ou é Boeing ou Airbus, Embraer, né? Tem Bombardier, se você tem dos aviões executivos de jatinho aí é Cessna, né? O Cessna é Bombardier Learjet, entendeu? No caso, era um avião, assim, para quem curte carro, assim, era sei lá, um Mavericão, entendeu? Um Maverick, era um carro, não sei, mais antigo e tal. Bruto também, né? Não diria bruto, assim, mas era... Assim, aquele avião não tinha tanto recurso, entendeu? Assim, apesar de ser um bom avião, assim, não... tanto que você vai na Europa, você vê muita empresa usando aquele tipo de avião lá, né? Acho que é o Avro, né? Avro, RJ, alguma coisa. Eu vou ir nesse avião. Ele chama de Jumbolino, né? Uma coisa assim. Ele é um quadrimotor, mas ele é asa alta, né? Ele é asa alta. Eu vou ir nele na Suíça. Eu tive uma experiência, eu vou ir na Ryanair, né? Na Inglaterra, né? Conheci? Não, veio 737 lá. Ah, você pilotou no Ryanair? Você foi piloto da Ryanair? Fui piloto da Ryanair. Copiloto, no caso, né? Que é aquele que na hora que pousa o pessoal aplaude mesmo, né? Aquele é o que todo mundo... Graças a Deus. Chegamos, porra. Aquele que todo mundo fala que só pousa duro, né? Que o pessoal usou com a Ryanair lá. A Ryanair não precisa de cinto. Eu já vou ir. Não precisa de cinto. Você tá tão preso na poltrona da frente, tem espaço. Se você bater, você vai. A Ryanair não reclina, né? Não reclina. Não reclina. Pelo amor de Deus. E eu lembro que eu voei na época, eu voei com vários instrutores lá, e um dos instrutores era inglês. Foi um dos poucos instrutores de gente boa que eu peguei lá. E era um inglês, já velhão, assim, tá? Um cara mais velho, assim, cabelo branco, isso aqui. E aí, né, trocando ideia, assim, com ele, aí eu falei, aí ele tinha falado que ele tinha voado esse avião, né? Pra você ter uma ideia, esse avião é inglês, ele é feito, né, pela BAE, né, British Aerospace. E o cara era inglês, e eu perguntei, pô, como é que é? Ele falou, it's a big shit, ele falava assim, it's a fucking shit. Eu falei, é uma merda, não sei o que, é uma porcaria. Ele falou, quem vai esse avião falar que é bom é porque é retardado, porque é ruim, entendeu? Sabe assim? Caramba. Diz que ele era um avião muito lento, né? E dá muita manutenção, são 4 motores, né? Hoje o quadrimotor tá ficando em desuso, né? Cada vez mais, né? Porque é tão confiável hoje um motor desses, né? Então é muito difícil você ter um problema de motor, né? Se você tiver um problema no motor, o outro vai, entendeu? Então, imagina, são 2 motores diferentes, sistemas totalmente independentes um do outro, né? Legal. Então é muito confiável, né? Eu vi um vídeo seu no seu canal. Seu canal mostra bastante você decolando, pousando, alguém filmando você de fora, que eu acho bem legal. Mas são poucos vlogs, que é você conversando de fato. Sim. Quando tem alguma mudança legal, aí você faz um vlog, não é isso? Isso. Eu vi você fazendo um vlog da sua mudança do Embraer pro 320. Pro 320. Cara, são aeronaves diferentes, com propostas diferentes. O que, assim, todo mundo sabe que um avião para voar tem que ter o mínimo necessário, o outro também tem que ter. Sim. O que o Airbus, por exemplo, tem de recursos, de coisas diferentes assim que outros aviões não têm? Não que seja necessário para voar, até porque os comandos têm que ter tudo e tal. Mas o que o Airbus tem? Que você gosta mais de Airbus, né? Hoje eu, assim, voando e conhecendo o avião em si, eu gosto muito, assim, é um dos que eu mais gosto de voar e tudo mais. Eu falo que é um avião para se trabalhar, né? Para você voar no dia a dia. Porque, na verdade, assim, um piloto de linha aérea, na verdade, aquilo lá é um escritório, né? Assim, é um escritório que voa, entendeu? Nada mais é do que isso, entendeu? Você tem ali uma tela de computador, as telinhas como se fosse uma tela de computador, tem o teclado, que é o FMC ali, né? E você assim, não voa propriamente dito avião direto. Você vai voar, você vai voar numa hora que você tiver que pousar, talvez pousar com chuva, com vento cruzado, com turbulência, alguma coisa assim. Mas você não é igual um aviãozinho pequenininho que você fica voando o tempo todo na mão, entendeu? Determinado momento, então você gerencia. A maior parte do tempo. Hoje, na verdade,
você ser um bom comandante, um bom piloto, né? Um bom comandante de linha aérea, você tem que ser um bom gestor. Você tem que ser gestor, entendeu? Você tem que saber, assim, gerenciar tudo, gerenciar pessoas, gerenciar o equipamento, entendeu? Então, essa questão do CRM, né? Então, assim, muito mais você tem que saber liderar, você saber se comunicar com a tua equipe, ouvir a informação que você tem, saber adaptar aquilo e mudar se for preciso, fazer o que você vai fazer num caso de emergência, por onde que eu vou, o que eu vou fazer, entendeu? É gerenciamento. Gerenciamento. Puro gerenciamento. É tanta tecnologia embarcada ali, é muita coisa, né? Aham, Eu acho que é o milagre da engenharia, da computação, tá tudo ali. aham. Num negócio que custa o quê? Uns 200 milhões de dólares ou não? Acho que um 320 deve ser, ó, chutando, hein? Acho que uns 200 milhões de dólares, eu acho, cada Nossa, avião. que responsabilidade estar com um negócio É. desse na mão. Mas acho que as 100 vidas que você leva é Muito muito mais, mais. é É muito muito mais. mais. Com certeza. Você já passou por algum perrengue dentro do avião? Não assim, tipo, uma condição que você não esperava ou que aconteceu com algum passageiro? Já teve alguma coisa assim? Cara, assim, graças a Deus, em termos falando de pane de motor, coisa assim, fogo, graças a Deus, nunca tive nada. Um urubu no meio da decolagem? Ah, isso a gente já pegou. Já pegou? Já peguei, a gente chama de bird strike, né? Quando bate em alguma ave, né? A gente fala, foi até engraçado, uma vez decolando de São José com o Embraer ainda, né? E até tava, acho que um outro comandante junto comigo. Aí tava, porra, era de noite, frio e chovendo. A gente até brinca, assim, quando vai decolar de noite, porra, os pássaros estão tudo escondidos com frio, né? Aí naquele dia a gente pegou uma coruja. Decolando, pá, a corujinha veio assim, pum, bateu, né? O negócio, o problema é o motor, né? Mas não deu Bater nada. aqui no para-brisa, de boa. Se bater no para-brisa, se bater, é problema também. Ele não vai, não digo que ele vai quebrar e ir pra dentro, né? Mas ele vai estilhaçar, né? É perigoso se pegar no para-brisa. Mas pegou no para-brisa, você tem que retornar para o aeroporto de origem. Dependendo dependendo do dano, né? E aí quem decide isso é o comandante. Quem decide o comandante, junto com o copiloto também. Eles fazem ali uma... A gente faz, né? Dá uma olhada na coruja. E aí, o que você acha? Regaçou, vamos voltar. Mas pegou no motor. Né? A coruja fudeu. Mas pegou no motor, tem que voltar, né? Mesmo indo embora. Não, se pegar no motor, a gente avalia a condição do parâmetro de motor. Se o motor tiver normal, tiver os parâmetros normais, a gente vai embora, né? Mas como é que você percebe que teve um bird strike? Faz um barulho? Faz um Às vezes solavanco? faz barulho, a gente vê, muitas das vezes a gente vê, né, o pássaro passando, escuta o barulho, sente alguma coisa, e aí tem a informação dos instrumentos do motor, né, que ele vai te mostrar. Tá tudo na sua frente aqui, se caiu a rotação, se a temperatura subiu, a pressão do óleo. Tá aí você olha, não regaçou tanto, vambora. Se tiver dentro dos parâmetros, vamos dizer assim, aceitáveis, né, e com parâmetro de segurança, né. E você tem de cabeça esses parâmetros todos? Não, ele tem o parâmetro e tem a parte da faixa verde ali, né? A gente sabe se está tendo uma vibração, ele indica o quanto de vibração que tá tendo, né? Tem o som, a gente sente também a vibração, se for o caso, né? E tudo isso você já passou no simulador da empresa aérea? Já. A gente treina tudo. Vocês né? treinam tudo isso aí? Até esse bird strike aí que eu falei, né? De entrar e a gente chama de damage, né? Que vamos dizer, entra o bird strike, dá uma batida no pássaro, o pássaro entrou no motor, o motor começou a vibrar, começou não sei o que, ali ele já vai mostrar pra gente, aí tem todo o procedimento, né, de assim, cortar o motor, reduzir, fazer toda a parte de... Esse foi o maior susto que você teve? Não, eu acho que um dos piores, assim, foi... A gente pegou uma wind shear. Wind shear quando tem tempestade, né? Que é o CB, que a gente chama, né? Principalmente numa aproximação, alguma coisa assim.
A tempestade, ele tem uma espécie de um... eu simplifico e falo como se fosse um assoprão, assim. Ele dá um assoprão pro solo, pro chão, né? E aí, nesse assoprão que dá, ele cria vórtice, né? Imagina, né? Vem um assoprão de cima, um vento de cima para baixo, ele bate no chão, e aí quando ele bate no chão, ele gera um ar turbilhonado, que chama, né? De baixo para cima? Ele de cima para baixo. De cima para baixo. Ele assoprou e faz aquele turbilhonamento no chão, né? Esse rotor, né, que a gente chama, né, microburst, a gente chama, né? Ele cria uma zona, são vento ascendente e descendente muito rápido, que dá, e aí cria o chamado wind shear, né, que é cortante de vento, né? E aí o avião ele dá aquela... Não, aí dependendo, né, do grau do wind shear, ele pode até te derrubar, entendeu? Porque o avião perde sustentação, você tá perto do chão, né? E aí tanto que é mandatório a gente sempre arremeter, né? A gente dá potência total. E são aqueles vídeos que a gente assiste que a asa quase pega na... Aquilo na verdade, aquilo é posando com uma turbulência, ou de repente um vento de través, que é um vento cruzado, né? Mas o wind shear não wind shear, causa isso? Ele causa o quê? Ele causa perda de sustentação mesmo, ele joga o avião pro chão. Você tem uma variação muito grande de vento, né? Por exemplo, tem o variômetrozinho do vento, ele fica doidinho assim. Caramba. De proa ele vira pra cauda, vira pro outro lado, e aí pode dar perda de sustentação e pode, assim, num grau muito alto, e se você não tiver preparado, né, ou uma coisa assim, é uma das coisas que pode derrubar o avião, assim, numa aproximação, uma coisa assim. E você testa isso também no simulador, Não, né? no simulador a gente faz isso, é uma das manobras que é exigida até pela ANAC, né? Que é a perda de motor na decolagem, despressurização, wind shear, né? Uma manobra de TCAS, né? Que é de anticolisão, né? Quando tem uma outra nave no sentido contrário vindo para colidir, né? O computador te informa e ele te dá a manobra evasiva que você tem que fazer, né? Ou sobe ou desce. Ou sobe ou desce. O computador não faz isso sozinho? O avião não faz isso sozinho? O 320 tem alguns... É um opcional, né? Vamos dizer assim, né? Tem alguns aviões que tem esse opcional, que o avião ele faz sozinho, né? Você só monitora, que a gente chama de TCAS Blue, que a gente chama. A hora que ele entra na manobra de TCAS, ele sozinho ele vai fazer e vai te entregar o avião zerado na mão, né? E aí tem uns que não tem esse pacote, né? Esse opcional, aí a gente tem que fazer na mão, daí tem que desacoplar o autopilot e fazer. Tá. Milhões de dólares investidos ali naquele equipamento que é um milagre de engenharia. Vou fazer uma pergunta pra você que deve ser muito idiota, cara. Mas eu tenho certeza que tem alguém que tá assistindo agora que faria. Não, essa aí eu vou fazer fora do ar. Existe essa mística, né? Que piloto e comissário se pegam como se não fossem trabalhadores. Pois é. Como se tivesse família, filho, tão de saco cheio. Por quê? Ou se existe a possibilidade? Com tanta tecnologia, você em determinado momento só gerencia o voo, o avião ele vai seguir todo o plano de voo no piloto automático e tal. Por que o avião ainda não decola e pousa sozinho? Ou ele tem essa capacidade, mas não pode ser usado? Não, a pergunta é idiota. Não é idiota. Meu medo era esse. Eu acho que é uma curiosidade que muita gente tem, assim, né? Olha, o pousar, o avião pousa sozinho, né? A gente tem um autoland, a gente não pode fazer sempre. Você tem que, na verdade, ter o aeroporto, ele tem que ter o equipamento para isso, né? E junto com o avião, né? Só em determinadas situações de baixa visibilidade e tudo mais. Porque o aeroporto vai mandar um sinal que guia o avião até a pista? Na verdade é o ILS, né? Que é o equipamento que é o pouso por instrumento, né? Eles são várias antenas, né? E ele tem, dentre elas, a antena que guia, que dá informação de rampa para o avião, né? Subir e descer, né? E de alinhamento vertical, né? Certo.
E aí, dependendo, por exemplo, se o aeroporto é homologado CAT 3, que a gente chama, né? O CAT 2 e o CAT 3, que é operar com baixa visibilidade, esse sistema a informação que a antena passa, ela é muito mais detalhada, vamos dizer assim, ela é bem mais apurada pro avião interpretar aquilo e conseguir fazer o autoland com segurança, né? Vamos dizer Mas assim. não pode se pousar avião por instrumento no Brasil? Pode. Mas acontece no Brasil pousos assim? Sim, o CAT 2, o CAT 2 o CAT 2 tem Depende do aeroporto. do aeroporto. Qual aeroporto no Brasil é CAT 3, então? CAT 3, eu acho que CAT 3, se eu não me engano, acho que é só Galeão. Eu não sei agora se Guarulhos é. Eu sei que o CAT 2 tem Guarulhos, tem Porto Alegre, Curitiba, que tem vários, dá muito nevoeiro lá. Galeão também tem o CAT 2. Pro CAT 2 são 350 metros de visibilidade. É o CAT 2, né? E você tem que avistar a pista aproximadamente no mínimo a 50 pés. Entendi. Aí eu poderia Esse fazer é o CAT 2. o autolanding. Faz o autoland. Viracopos está no CAT 1? O Viracopos é CAT 1. Ah, entendi. Que aí são 200 pés de teto para são 1.500 metros de visibilidade. E para decolar, por que não pode decolar sozinho? Cara, olha, eu não sei. Ele decolaria. Não, também não. Não tem essa função? Não tem por exemplo, do avião sozinho iniciar a rolagem e ele puxar sozinho. Ele calcular o V1 e o rotate normal? Não, calcular a gente calcula e manda. Não, mas pra o avião né? decidir, o avião falar, bom, é hora de subir, o avião sozinho atuar, não existe isso. Não, sim. Seguramente nenhum dos aviões, nem Boeing, nem Airbus, nem nada tem. Agora, o porquê, também não tenho assim, a informação exata o porquê não, né? Eu acho que talvez porque é uma coisa assim que você depende de vários fatores ali, né? Você tá no máximo da capacidade do avião ali, de motor, vamos dizer assim, né? Você tem que mover uma massa muito grande, né, do solo para poder subir, né? E aí é o fator de decisão, se você tomar uma monomotor ali na decolagem, né? Alguma coisa assim. Eu acho que talvez não exista ainda um computador ainda que precisa atue... do fator humano ainda, então. Que nem A pergunta é idiota, não? Seja franco, cara. Imagina. Porque eu achava que tinha uma sistema. dúvida, as pessoas... Só deve ter um sistema. O negócio é tão tecnológico, cara. Deve ter algum negócio que faz esse negócio subir sozinho. Assim, na verdade a gente faz tão pouco, né? Porque a gente bota o Airbus, você até tinha perguntado a diferença, né? Do Airbus para os outros aviões, né? Assim, o acelerador, para começar, parece um câmbio um câmbio de carro automático, assim, sabe? Eles chamam de auto thrust, né? Então, por exemplo, você vai decolar, aí você coloca na posição para decolar, entendeu? Assim, você bota no dente para decolagem, aí ele vai sozinho, vai acelerar o motor para aquele regime parâmetro de decolagem. Ele não deixa... não vai jogar uma potência de acordo com a sua mão. Ele vai devagarzinho, ele vai jogando lá o combustível e vai aumentando a rotação. Ele vai para o regime de decolagem, né? Ele é instantâneo, né? Ele vai subir tal gradual, mas ele vai manter aquele parâmetro para decolagem ali, entendeu? Que é daquilo que você obteve a partir do cálculo que seja daquilo que você jogou pro avião ali, que é eu tô com eu vou decolar de uma pista de 3.000 metros, com 25 graus. Ele calcula, ele dosa a potência que ele vai jogar. Ele bota a potência necessária para decolar da... É igual o acelerador do carro que você pisa no fundo, ele vai cantar pneu. Que interessante, cara. Muito legal isso. Bom, eu tinha marcado algumas questões para você aqui.
deve ser pergunta tudo de imbecil, cara. Imagina. Mas eu preciso perguntar pra você. Manda O bala. melhor aeroporto e o pior aeroporto pra pousar no Brasil? Como piloto. Cara, eu acho que um dos melhores aeroportos para se pousar, eu gosto muito de Viracopos aqui. A pista é muito boa. O tempo aqui tá... geralmente, assim, a maior parte das vezes, a condição meteorológica aqui é sempre boa, sempre tempo bom e tal. Já peguei, assim, ocasiões que... Pô, Guarulhos, Congonhas, ruim, sabe? Assim, fechado, com chuva, não sei o quê. E aqui bom, sabe? Assim, Entendi. a pista é grande, né? Gosto muito daqui. E, cara, e o pior... eu acho que, assim... Dentro... Não tô falando... Não querendo denegrir nem nada e tal, né? Mas eu acho que um dos piores é Ilhéus, eu acho. Pra pouso. Porque a pista é muito ondulada, porque... Ela tem... Assim, ela é uma pista curta... Ela tem bastante, que eu me lembro, ela é um pouco esburacada também, ela tem bastante desnível, assim, na pista. Isso não coloca em risco a operação, não? Não, assim, o que mais coloca em risco é o fato dela ser curta e às vezes ela quando... Eu não sei como é que tá, faz muito tempo que eu não vou pra lá, né? Mas eles tinham um problema também da pista ser escorregadia, quando molhada, né? Eita! Não tem o tal do groove lá? Ó. Lá não, acho que não tem. Grooving que chama, né? Grooving, Grooving. que é aquelas... O Santos Dumont, a pista lá do Santos Dumont, apesar dela ser curta, né? São 1.350 metros, se eu não me engano, a pista principal ali, né? Apesar dela ser curta, o asfalto ali, ele é muito bom. Então, e a drenagem dela é perfeita. Escoa a água rápido. Tanto que não, assim, pode cair a chuva que for lá, que vai ser sempre considerada pista seca. Porque ela escoa tão rápido que aí vai ser sempre considerado, pelo parâmetro da pista, ela vai ser sempre seca. Ali porque não empoça a água lá, entendeu? Santos Dumont é o aeroporto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Ali tem que ser macho pra pousar ali, né? Assim, vamos dizer, lá é... Ali tem que ser bom. Ali... Você não começa na empresa aérea e já pega um Rio de Janeiro de cara, assim. Não. Tanto que lá pra lá você tem que ter... você tem um número X de hora de voo no equipamento, você passa por um treinamento específico para pousar lá, treinamento no simulador, inclusive, e depois um treinamento em rota, você passa até por um cheque, né? Vai um checador e tal. Porra, não é qualquer um que pousa ali. Porque é que, na verdade, lá, assim, ele tem as peculiaridades do lugar, entendeu? Assim, lá é muita coisa diferente, assim, né? Coisa que a gente não tá acostumado. Começar com uma cabeceira é água e a outra ponta é água. As duas é água isso. E assim, uma é água e outra é água voltado pro morro, entendeu? Que é no meio do morro, entendeu? Que é o morro da Urca, né? O do Pão de Açúcar ali, né? Uhum. E aí a gente geralmente faz aquela pra 02, que a cabeceira que é pro Pão de Açúcar ali, né? Quando faz a aproximação, faz no meio ali da Baía de Botafogo ali, né? Então, tem todo um procedimento ali para você aproximar, que fazer passa por cima da Ponte Rio Niterói? Não, da Rio Niterói é a 20, é do outro lado. Ela tá. é, em tese, mais fácil. Assim. A 02 que ela é mais chatinha, porque ela tem vamos dizer, a pista... Tem um morro do Bondinho aqui, a cabeceira aí, né? A cabeceira aqui, o morro aqui, e aí tem a Baía de Botafogo aqui. Entendi. Você vem em cima da Baía de Botafogo, tem um prédio lá que a gente usa de referência, né? Fazem curva mais ou menos em cima dele ali. Igual tinha no Caetac lá. Eu tenho esse livro aí, o Caetac tinha um quadriculado lá que os caras davam de referências, né? Sim. Pô, esse livro é demais, chama Caetac, é um aeroporto que não existe mais, é um livro tem bastante vídeo eu pousando no Santos Dumont lá com o Embraer, né? Ainda com o 20 eu não tô ainda no grupo lá da ponte aérea ainda, mas o Embraer você operou bastante lá. Fiz bastante Santos Dumont. E arremeteu muito lá também ou não? Porque lá, assim, não tem conversa, né? De arremeter... foi uma das situações meio chatas, assim, que eu tive. Foi que
a gente tava o tempo tava muito ruim lá, e a gente aproximou para a 02, que é essa pista, que é essa cabeceira que eu falei, só que o teto tava tão baixo que a gente não tava fazendo a aproximação, essa que eu falei, que é em cima da Baía de Botafogo. Ah, Existe um outro procedimento que você vem pela Boca da Barra. Então você vem por fora, pelo litoral. Vamos dizer, tá o Pão de Açúcar aqui, tá a Boca da Barra da Tijuca aqui, né? Boca da Barra que chama, né? Que é a que entra para dentro ali, de onde tem Niterói, tem o Santos Dumont do lado, tem a Ponte Rio, né? A gente tava vindo de Vitória, então a gente tava vindo do norte, né? Então a gente veio e tal. E é um procedimento que você entra na Boca da Barra assim, e aí tem o Pão de Açúcar aqui e o Santos Dumont tá aqui. A gente passa do lado do Santos Dumont e aí faz uma curvinha para a direita para encaixar minha Nossa Senhora. para encaixar no alinhamento da pista, né? E aí tava assim, tava o tempo ruim, o teto tava bem baixo, a visibilidade tava chovendo, aquela bem chuvisco, assim, né? Aqueles dias cinza, assim, e tal. E tava com muito vento também. Então, a hora que a gente curvou para dentro, o vento começou a me jogar para dentro da praia, assim, pro outro lado, sabe? Pegou um vento meio forte de través. E ali é muito rápido. Se você não fazer tudo certinho ali, você não consegue tá exatamente alinhado com a pista tudo certinho Aí dentro tem que dos parâmetros. recomeçar tudo de novo. Aí tem que arremeter, né? Eu tava em cima da pista e eu tive que arremeti. Aí. E não é problema nenhum arremeter, né? Não, nenhum. E você não vai ficar na sua ficha, os caras, ei, arremeter mais uma aqui. Não, tem problema, né? jamais. Pelo contrário, assim, você pode arremeter quantas vezes você quiser. Agora, se você optar por pousar sabendo que tá inseguro, né? Assim, que você tá infringindo algum parâmetro de mínimo de estabilização e pousar e acontecer alguma coisa, Num voo seguro, num pouso seguro. aí os caras vão te chamar, o pessoal vai te chamar lá para se explicar, entendeu? Ó, por que você Se pousou você assim? tinha a possibilidade de arremeter, por que você forçou a barra? Aham, exatamente. Entendi. Entendeu? Qual que é pior pra pousar, Santos Dumont ou Congonhas? Eu acho que é que assim, Congonhas, por exemplo, não tem os morros, né? Não tem, a pista é maior, mas ela não é nível do mar. Isso influi também, né? Por não ser nível do O mar. comportamento do avião? É isso? Quanto mais baixo o ar é mais denso. Então a pressão a pressão é um pouco maior, né? E você tem uma densidade de ar maior e aí você utiliza menos pista, você precisa de menos potência para decolar e tudo mais, né? Quando é um pouco mais alto, vamos dizer assim, o ar é mais rarefeito, né? E aí quando você pousa, naturalmente você vai precisar de mais pista para frear, né? Vai precisar de mais potência para decolar, entendeu? Que nem eu falei, por exemplo, Congonhas não tem os morros, mas assim, ela não é nível do mar. Ela é uma pista relativamente curta, né? Acho que é 1.700 e poucos metros, assim. E ela costuma dar bastante turbulênciazinha na final, assim. Na hora que você tá bem cruzando a cabeceira ali, vem turbulência dos prédios ali, Né? do prédio, das casas ali, né? E, assim, com tempo bom, beleza, né? Mas na hora que tá com chuva, que tá com baixa visibilidade, colocaria os dois, assim, mais ou menos no mesmo parâmetro, assim, sabe? Cada um tem suas peculiaridades. E Congonhas não é qualquer um que pousa também, tem que ter um... Não, Congonhas assim, a gente chama é um aeroporto especial, né? Vamos dizer assim. Mas não é exigido que tenha cheque de simulador, não sei o que e tal. Você faz um treinamento no simulador também, mas não precisa fazer instrução e tal. Entendi. Celular derruba avião? E por que não pode usar ainda? Não, hoje, pelo menos na empresa que eu trabalho, você pode usar no modo avião, né? E
Eu acho que é por questão de certificação só, assim, sabe? De teste e certificação. Eu tava num voo saindo aqui de Viracopos, indo pra Brasília, É. e aí o avião já tava alinhado pra decolar, né? Tipo, tava lá instruções de segurança Uhum. lá, a comissária mostrando como é que é a fivela, desafivela, todo mundo sentado, aí o comandante falou, tripulação, preparar pra decolagem. Sim, Decolagem autorizada que fala? preparar para Preparar pra decolagem. decolagem. É. Aí ele, Cada empresa fala e de um aí jeito. ele tava começando a passar por cima daquela faixa listrada, assim, no começo da cabeceira, você vê que ele já tá realmente alinhando, é ele que é o Sim, sim. próximo. Né? Aí começou a tocar o celular. Tava na bolsa de alguém, Putz. no bin, chama Uhum. overhead bin aqui lá, É, né? no BIM, no BIM. Aí começou, virou um desespero aquele avião, cara. A galera, ô moça, tá tocando aqui, ó. Oh, e apertando, bim, dim, dim. E Aham. a comissária não ia se soltar porque o avião tava pronto pra Sim, decolar. sim. Né? Oh! Aí, Ah, isso não vai cara, comprometer. eu tava na dúvida Mas se. sigam os protocolos, Pelo não... amor de Deus, É. gente. Aí virou um desespero. Ai, meu Deus do céu, tá tocando. E como assim? Tipo, vai cair o avião. Você tá Aham. tocando, mas não é assim que Não, funciona. Não é assim, não, né? não é. Mas o legal é você deixar desligado. Sim, sim. Na verdade, é por razão... É obrigatório você deixar desligado porque é uma norma, né? Assim, é uma lei, né? Assim como tinha o uso de máscara, né? Muita gente recentemente aí que caiu, né? Mas o pessoal contestava e tal, mas porra, por que tem que usar a máscara dentro do avião e fora? Meu, assim, é lei, entendeu? É uma lei, ué. é lei, tem que usar, entendeu? Sabe? Eu também acho chato, não sei o quê, mas tem que usar. Agora caiu essa regra, né? Agora, graças a Deus, Graças caiu. a Deus caiu. É. Cara, e só pra gente encerrar essas perguntas aqui, qual que é o pior tipo de passageiro? Ah, Qual é o passageiro que faz aquela coisa que irrita a tripulação? Não só hum. o comandante, o copiloto, mas que irrita a tripulação. Passageiro que faz que vocês não gostam. Olha, é que também assim, a gente lá na frente, né, tripulação técnica, né, comandante e copiloto, a gente não tem muito contato com o passageiro atrás, né? Mas é o passageiro inconveniente, né? A gente tem aquela classe de passageiro inconveniente, que é o cara que quer, às vezes, tá estressado, que quer distrata a comissária, ou Existe isso ainda? assim, graças a Deus pouco, né? São, assim, pelo que eu tenho visto, analisado, até tirando pelos meus voos, assim, graças a Deus é muito pouco, né? Mas existe, né? Como eu falei, são pessoas, né? Então cada um tá de um jeito, você não sabe de como é que tá a vida do cara, entendeu? Do estresse que o cara passou antes, não sei o quê. E existe, infelizmente, hoje cada vez mais, né? Pessoas sem noção, né? Tem muita gente sem noção. Que acha que é seu chefe, né? Acha que tá ali. Eu acho que você falou, o pior tipo de passageiro é aquele que acha que, assim, que ele pagou, ele acha que ele pagou, ele pode fazer tudo, sabe? Se eu paguei, então eu posso fazer a hora que eu, sei lá, posso fazer coisa que eu quero, sabe, ter a comida a hora que eu quero, entendeu? Não vou subir minha poltrona. Você fala pra É, voltar a posição. aham. Não vou. Já teve um Vou- cara que falou que não vai? Não quero. Acho que já, eu não lembro, assim, mas tem de tudo, né? Tem cara que fala que não vai, que não sei o que e tal. E aí, Cara, só que é como eu falei, né? As normas, elas servem para serem cumpridas, né? tem E alguma aí, coisa que o passageiro nem imagina? do que Tipo, do voo, você fala umas coisas que o passageiro nem imagina. Por exemplo, vou te perguntar uma coisa que eu acho que o passageiro nem imagina. Se o seu voo, Campinas-Rio, vai sair, vai decolar, horário previsto de decolagem, é quinta-feira, 7 da noite, é o horário do Pois é aqui. Quinta, 7 da noite. Que hora você começa a trabalhar nesse voo? Então a decolagem é prevista para 7. 7, na verdade, é o fechamento de portas, né? A gente. A apresentação, geralmente, a gente tem que estar ali no portão de embarque, né? 1 hora antes do voo, desse horário de fechamento de portas, que é o horário da Você tem que decolagem. chegar, então, no avião às 6. Exatamente, antes. 1 hora antes, aí, assim, aí tem que ter acordado umas 2 horas e meia antes pra ter, né? Pra sair de casa. Você já sai de casa alinhado já Já, com tudo a certinho. uniforme. Uniformizado, tudo. E aí, chegando lá, você vai fazer esse walk around, fazer inspeção externa. Faz, eu
aí também é dividido, né? É o piloto que não tá fazendo a etapa no dia, o piloto que não vai pilotar naquela vez, ele que vai fazer o walk-around, né? Ah, entendi. Que a gente tem até a terminologia, é o pilot flying e o pilot monitoring. Então, é o comandante copiloto, e aí quem vai fazer a etapa, quem vai pilotar naquela etapa é o pilot flying, é o piloto que vai estar voando. E o outro faz o E monitoramento. o outro é pilot monitoring, né? É o piloto que vai estar monitorando o voo. E aí nisso implica, a gente tinha falado antes, né? Mas falar com os órgãos ATC, né? Fazer a fonia, monitorar o voo e fazer o walk-around, né? Que é a inspeção externa do voo, do avião, né? Que bacana. É verdade aquela história que vocês não comem a mesma comida, o comandante? É verdade, verdade. Vocês não podem comer a mesma comida. Assim, não é recomendado, né? Não existe, eu não me lembro, eu andei, pelo que eu vi, pelo que eu li, realmente é proibido mesmo, assim, tá na lei, assim. Para os dois não passar mal, né? E dar bosta. Porque, vamos dizer, sei lá, aquela comida lá, vamos dizer, tá ruim, né? Alguma coisa assim, o outro, a chance talvez do outro não... Pode levar marmita, não? Vocês levam uma marmitinha fitness, não? Tem um pessoal que leva. Legal, cara. Pessoal que leva. E é a última. Nada. Filme de Sessão da Tarde. O piloto desmaiou, o copiloto também desmaiou, foi um cara na cabine e alguém lá em solo, na torre, fala, aperte o botão X, agora aperte o botão Y, você tá vendo tal botãozinho? Aí a pessoa lá na cabine sua, sim, eu tô vendo, agora você vai seguir, babá, e aí a pessoa pousa o avião, todo mundo desce e tal. Isso é possível? Cara, não digo que não é impossível, entendeu? Pode acontecer, né, de alguém recebendo a instrução, fazer mais ou menos ali, mas na hora do pouso, vamos dizer assim, por exemplo, dá pro cara, vamos dizer, guiar o cara pro galeão, que é uma pista grandona, e bota lá no autoland, o avião vai pousar. No autoland dá. Aí vai, entendeu? Mas na mão não pousa. Na mão pode até pousar, mas vai se estatelar ali, vai quebrar. Eu fico vendo a sua mão, tem um vídeo muito famoso pousando em Floripa, na hora que você tira do piloto automático, você já começa você tá num 20. No Embraer. Né? Esse é no Embraer. Você tá no Embraer? Então você tá aqui. Esse é no Embraer e tem um no 20 também, que é famoso também. Em Campinas, acho que é do 20. Esse de Campinas, E, cara, você vê você lá com... É um side... Não é joystick, é side stick. No 20, side stick. No Embraer é o... É no manche mesmo. É o manche. Aí você vai pra frente, e você fala, meu, deve estar chacoalhando todo mundo lá atrás. Nada, a pessoa tá todo mundo tranquilo. Você sente o avião... quem tá lá atrás tá chacoalhando também. Tá também? Tá. Mas nessa condição, tipo... Blá, blá, blá. Sim. O cara vai tá sentindo, entendeu? E na hora que toca, dá o touch, aí você tira a mão e já vai no pedal pra controlar o leme? Aí a gente aplica o reversor, né? O reverso e freia, né? E freia. Ali o avião, ele vai ficar alinhado até o final, até a frenagem total? Fica. A gente vai controlando, ele não trava as rodas, não, né? Não. Ele tem todos os aviões... Não, eu travo, eu digo, a direção da roda. Sim, ele trava a direção da roda pra ficar sempre em linha reta? Não trava, mas a gente mantém também o direcional no pé, né? Que é o leme. É o leme e o steering, né? Que é a biquília da frente, então a gente atua pelo pedal, né? Quando a gente vira, vira o leme atrás e a roda na frente. A gente também taxia o avião, tem não é igual o Boeing que tem aquela rodinha aqui? Tem o steering que assim, o steering, a deflexão da roda ela é um pouco maior. Você consegue fazer uma curva mais fechada. Certo. E pelo pedal, ele vai, se não me engano, acho que são 10 graus para cada lado. Então você controla no pé também. Dá para controlar no pé também. Você não vai fazer uma curva muito fechada com ela no pé. É mais o pouso mesmo, né? E aí no pouso de decolagem é só no pedal, né? O direcional é o pedal. Que top. Caraca, que legal. Como é bom conversar com um cara que entende o que tá falando, né? Obrigado. Cara, faz o favor, pega a sua plaquinha ali, ó. Tem a plaquinha com o seu nome ali. Piloto. Eu tenho um presente pra você aqui. Tem um presente pra mim? Deixa eu ver o presente, então. Ô, louco, pá. Vou tirar esse Red Bull aqui, porque eu trouxe pra Mercedes, tá? Vou tirar esse Red Bull daqui. Verstappen aqui, ó. Verstappen o quê, rapaz? Tem presente aí? Eu quero ver o que é, pô. Olha que legal.
Porra, bacana. Zé Neves. Achei legal. Você coloca uma grafia das letras do O Piloto como se fosse do Iron Maiden. Do Iron Maiden, Do Iron Maiden, né? E, inclusive o Bruce Dickinson é piloto, né? Ele é piloto, é. Do- Eu acho que atualmente ele não voa mais, porque ele teve problemas de saúde e tal, né? Mas ele pilotava com o 47, Ele 747, pilotava, né? era o 47 da banda lá. Olha que massa, rapaz! Olha, falando do, Aí, ó. do Ed, né? Que é o nome da academia, né? Olha Aí eu que tenho legal. um mascote aí também. Poxa, bicho, obrigado, mano. Olha Aí que tem demais. outro aqui também, ó. Tem o mais presente. Aí, Gabi, pega essa, ó. Mais presente. Ganhei mais presentes, cara. Presente, Olha que legal, mano. Obrigado, velho. Olha, o que será que é isso aqui? Aí, ó. Dou uma caneca e ganho outra. Aí, ó. Aí sim, rapaz. Olha que linda. Poxa, obrigado. Ó, que legal, ó. Aí com o logo aqui, ó. Yes. ó. O piloto. Cara, eu adorei. E isso aqui vai ser parte do meu cenário. Você Pô, autoriza? legal, com certeza. Aqui, ó. Olha, Aqui, ó. Do lado dos meus aviãozinhos aqui, ó. show de bola. Eu tenho um Embraer que você pilotava aqui. Ah, que legal. Tem um Embraerzinho aqui. Aham. Eu fiz um stand-up dentro do avião. Pô, que legal, sério. Eu vou pegar aqui, não tem problema nenhum mostrar. O Não, Wizard não. Aham. é uma escola de inglês. Antes de ser a do dono atual aqui, era de um dono aqui de Campinas, né? Aham. Que é o Carlos Wizard. E eles contrataram o stand-up para fazer dentro do Pô, avião. que bacana. E esse voo foi Campinas. Foi na azul mesmo. Na Azul. Campinas, Tinha Salvador. tinha um avião pintado com o Wizard, né? Não- É esse aqui, ó. esse É aí, o o Alpha Will, Yankee Uniforme. É. Depois ele virou o capacetinho do Senna. Isso, Você é pilotou verdade. esse aí ou não? Pilotei. É esse Alpha Eu tenho, Yankee Uniforme. tenho um vídeo meu no YouTube. Eu falo assim, hoje a gente vai em excelente companhia, tô com o Ayrton Senna aqui e tal. Nossa, você pilotou esse avião? Pilotei. Foi nessa aeronave que eu fiz o stand-up. Aham. E aí, depois que o avião decolou, chegou a uma certa altitude, aí eu fui no PA, lá Uhum. aquele telefoninho que a comissária Sim. usa, eu fiz o stand-up pros passageiros dentro do avião. Pô, legal. Foi o único stand-up a bordo de uma aeronave no Que Brasil legal, até que hoje. bacana. Você tem vídeo disso aí? Cara, eu tenho vídeo, mas assim, o áudio não tá legal, eu tenho foto. Foi em que pena. 2012. E é um puta de um orgulho. E eles deram pra todos os passageiros, deram Que a legal, maquete do olha avião. só, e maquetinha super Maquete. E essa linda. é a Alpha Yankee Uniforme. Aham. Aí a mulher que limpa lá em casa deu uma derrubada aqui, fodeu o motor. Tá tudo bem, vai. Sueli é legal. Aham, sei ler. Cara, então deixa eu guardar aqui. Obrigado pelos presentes, valeu mesmo, Uhum. adorei. Inclusive, eu já vou vestir minha camiseta agora. Eu já quero fazer esse momento aqui. Olha, vê se vai servir aí. Eu acho que serve. GGGGG. É, GGGG. Então você acertou. E aí, legal desse detalhe do logo. Primeiro foi assim, eu conheci um cara que ele era tatuador. Olha que legal. É. Ô, piloto. Aí, ó. Top, obrigado. Eu conheci um cara que era tatuador e tal, né? Curtiu o canal. E eu dei mais ou menos uma ideia de logo pra ele. E ele fez um logo pra mim, então ficou bem legal, assim, uma caveira com barba, não sei o que e tal. E aí teve um dia que eu tava no Flight Simulator lá, eu fiz uma live lá, outro dia lá. E aí um cara falou assim, muito legal esse logo, parece o logo do Corinthians. Eu falei, pô. Ah, não. Falei, meu, tem que mudar esse logo, né? Como bom São Paulino que você é. né? Aí, pá, né? E aí eu comecei a dar ideia para outros caras e tal, né? Tinha uma galera que mexia com logo, não sei o que. Eu falava, eu quero assim, uma caveira assim, assada, não sei o que, tal, não. Aí eu falei, quer saber, meu? Aí eu peguei, entrei até o Canva, né? Sim. O Canva. Eu peguei uma tarde assim, entrei no Canva e falei, pesquisei lá, caveira, pá, achei uma. Aí peguei umas espadinhas de pirata, não sei o que, os aviãozinhos, a turbina atrás, o escrito. Aí, ó. Fui juntando, não sei o que, pum. Aí, eu que criei mesmo Que tudo. legal. E esse aqui é o motor de qual avião? Do É 320? é o LEAP, né? Que é o 320. E esse aqui são dois A320, ou não, é genérico? Era pra ser, Era pra ser, é. né? Legal. E a ideia é essa. A ideia é Você essa. pretende... Você já voou 30 também ou não? 30, tô na vila, na fila, né? Esperando a vez de ser chamado lá. Já, então, Fort Lauderdale, Tomara Deus aí. Lisboa. Bom, Que eu legal. quero muito. É uma das metas aí. Nós estamos torcendo por você demais Pô, aqui, viu, brigadão, cara? E valeu quando você mesmo. conseguir isso aí, você vem aqui dar outra entrevista. Com nós. certeza. Pra Será um contar grande as prazer. histórias. Cara, o piloto que é o filho da dona Sandra, e o seu Schmidt também. Seu Schmidt, É. neto do Chimitão. Neto Qual Chimitão. o primeiro nome do Schmidt? Vai, fala aí. Reinhard. É o que precisa saber. Reinhard. Reinhard. É o nome alemão?
Nome alemão, é. Que legal. Como é que é a Bullying, pronúncia bullying na certa? escola, né? Era direto. Mas a pronúncia, Reinhardt. 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 Que legal. Eu sempre peço para os entrevistados virem aqui trazer um objeto para fazer, Legal. contar uma história. Vou tirar aqui a xícara aqui. Tá. Você aceita o cafezinho? Eu aceito. Vamos tomar um café. Bora. Então já pega o seu objeto aí. Tá. Você toma com açúcar? Como é que você toma? É puro, que nem eu, assim, eu sou purinho. Sem açúcar? Sem Então açúcar, somos puro. dois. Eu tomo É sem nóis. nada também. Aprendi a tomar sem nada. Sentiu o gosto do café. Cafezinho tá aqui. Aqui é... Eu só não tenho pão de queijo pra te oferecer aqui, cara. Precisa ter mais Inclusive- Red Bull aqui. Não, vou trazer Mercedes. Enquanto eu sirvo esse café aqui, eu vou aproveitar para fazer mais uma vez um agradecimento especial às empresas que proporcionam que o Pois Legal. vá pro ar. Então, obrigado mais uma vez ao pessoal da ASAP, obrigado Jean, obrigado Melina por ceder esse espaço aqui. Você que está assistindo, quer ter o seu podcast também, é possível. Converse com o pessoal da ASAP. Seu podcast pode ser semanal, mensal, do jeito que você quiser. Pode ser ao vivo também, eles têm aqui todo o equipamento, a técnica para que você consiga colocar o seu podcast no ar. Então procure a ASAP aqui em Campinas, tá? Obrigado, Jean, obrigado, Melina, obrigado também ao Rafão e ao Gabi, o pessoal da RGB, que proporciona isso aqui, a parte técnica, microfone, câmera, iluminação, os cortes. Obrigado, Gabi! Ele quer uma camisa. Opa, vamos providenciar. Obrigado, pessoal da RGB também. E um abração especial pro pessoal da Maple Comunicação, que proporciona que a identidade visual do Pois vá ao ar. Então, muito obrigado de coração. Legal. E obrigado, pessoal da Canecas Express. Estamos iniciando essa parceria legal. Obrigado, pessoal da Canecas Express. Todo mundo aí que possibilita que eu possa presentear o convidado também com uma caneca. E se a sua empresa, cara, quiser aparecer aqui no Pois você quer colocar a sua empresa aqui no Pois é muito fácil. Vem falar com a gente, manda um e-mail para mim, é poisé@zeneves.com.br. Vai ser muito legal ter a sua marca associada ao nosso podcast. Beleza? Meu amigo Schmitinho, esse é o Schmitinho, né? Schmitão, tô O velho já piloto. também. O que você trouxe aí? Eu quero um objeto que tem uma história legal para contar. O que você trouxe aí? Meu objeto não, sim, história, mas... Não, mas deve ter alguma coisa legal. Ah. Não tem como eu adivinhar que história está atrelada a esse objeto aqui, veja. É uma espécie de um passarinho muito bonitinho que tá sem pilha. Tá sem pilha? Deixa eu ver aqui. Ver se tá com Ah, pilha. deve estar. Deve estar sem pilha. Deve estar sem pilha. O que significa isso, meu amigo? Por que disso? Cara, na verdade, Ó. homenagem à minha querida e amada filha, Helena. Ah, que legal. 4 aninhos e meio, tá indo pra 5 esse ano. E quando eu fiz, em 2021, no meu aniversário, foi o primeiro presente que ela me deu. Ela te deu esse presente? Ela deu. Aí eu sou separado da mãe dela, né? Aham. Aí a mãe falou, o que a gente vai dar pro papai, não sei o quê. E ela mesmo, não, esse aqui, ó. Ah, que bonitinho. E ela mora Cara, onde? Tá morando onde? Mora em Datuba Mora também. dentro? Ah, então você tá próximo dela. tá. Sim, eu sempre vejo ela. E eu falo pra ela que sempre vou guardar com muito carinho, porque é o presente. Assim, na verdade, o primeiro presente que eu ganhei foi ela, né? Sim. Mas é o primeiro presente que ela mesmo foi lá. E, não, eu quero quero dar esse pro papai. Ah, que bonitinho. Eu tenho uma menina de 8. E E é menina, menina. menina Ei, é muito menina pai, é né? E é um coração que bate fora do peito. Né? É um amor assim. Eu falo que a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida foi o dia que eu vi ela pela primeira vez, né? Porque eu acompanhei o parto, né? Mas não vi, eu fiquei pra cá, assim, não vi os cortes, nada, né? Que eu sou, com perdão da palavra, um cagão, né? Pra ver corte, essas coisas. Mas pra pilotar um negócio de 500 milhões de real Aí com de 100 boa. pessoas é de boa. Mas ver cortando. E aí, tava ali, né? A minha ex-esposa pra cá, deitada ali. E aí o panão aqui assim, né? E rolando lá, pi, aqueles barulhos, né? De centro cirúrgico, né? Pi, pá, pi, não sei o que, eu lá, né? Esperando e tal. Aí era uma obstetra na mulher, né? O doutor falou, chegou uma hora, ela falou, pai, dá uma olhadinha pra cima do pano, né? Dá uma subidinha. Aí eu fui assim com medo, né? Pra não ver nada de... Aí
quando eu olhei pra cima do pano, assim, ela já tava ali, já limpinha, sabe? Assim, com aquela luzona Sei. da centro de cirurgia, bem em cima dela, assim. Ela perfeitinha ali, né? E, porra, é, até ali você só vê uma barriga, né? Você não vê, né? Você vê no ultrassom, não sei o que e tal. E ela dentro da barriga, meu, dali ela tava ali, assim, já, né? Pra fora, já linda ali, né? Nossa, que coisa mais Perfeita. perfeita, maravilhosa, né? Então, Que legal. Você sabe que é a mesma sensação que eu tive, assim, nos 9 meses da gestação, nas 40 semanas, né? ah, Nosso caso foi 40 semanas. Aí a conexão da minha mulher com a nossa filha é ela com o bebê. Ela sim, sente o sim, ela bebê, tá ali, ela né? mexe e tal. A E a gente gente, não enquanto vê, pai, a gente tá ali do lado, né? E aí, malemar, você põe a mão, você sente e mas ver só mexer, né? Ela mexia muito, dava pra ver a a barriga ondulação, mexendo, né? Então, a gente não tem essa conexão, aham, a gente não sente, a gente não tem o peso, a gente não uhum, muda o nosso corpo, né? Então a gente fica meio que. Mas aham. na hora que nasce, ali a É aí que gente. vê, que pega no colo, que toca, Ali a gente tem a real dimensão da coisa. Que e... legal. Então, Helena, se você estiver assistindo aí, um beijo Ah, pra ela vai você. ver com o papai. Desejo 2 coisas pra você, Hum. Helena, de coração. A primeira é que você torça pra Mercedes. Não, E a segunda, que Red Bull, você Red goste de Bull, Boeing, Red que Bull. você seja fã de Não, Boeing. Airbus, Airbus. 747, tá bom? Meu querido Schmidt, o Valeu, Zé piloto, Neves, valeu. meu, muito obrigado, de Quando é que coração. você vai fazer stand-up, cara? Não, quando eu for fazer, eu vou te avisar, quero que você vá Opa, assistir lá. vou com Vou fazer certeza. só piada de avião pra te tirar Bora. sarro, tá bom? Obrigado por você ter vindo. Foi um prazer Sucesso enorme. na carreira e Muito do obrigado. fundo do coração, cara, parabéns por essa tua jornada. Eu acho que Uhum. mais do que ser só não, né? Mais do que ser um grande piloto, Uhum. de levar vidas, de levar pessoas do ponto A para o ponto B, você está carregando sonhos, está carregando, de repente, alguém que está indo conhecer a filha ou o filho, Uhum. ou alguém que está indo para um enterro de um parente querido, você está carregando emoções ali. Já levei muito esquife também. Você já levou caixão lá no porão? Já, muitas vezes. E você fica sabendo que você está levando? Fica. A gente chega uma notificação, né, pra gente. Olha só, não sabia disso, cara. O famoso NOTOC, né? NOTOC, chama? NOTOC, notificação, Notification to Captain, né? É o NOTOC, né? E sempre quando tá carregando, né, arma no porão, Você sabe disso. carga perigosa, né? E no caso urna, né? Urna funeral, né? A gente recebe, geralmente vem o mecânico lá e fala, tá com um esquife aí a bordo, não sei o que. Aí a gente tem que assinar tem uma notificação, né? Mas acho que a tripulação, os passageiros ninguém fica sabendo. Não, passageiro não, mas... tá aí uma coisa que você perguntou. Aí, ó, viu? Uma coisa que A você resposta perguntou. veio. Que às vezes tem coisas que acontecem que eles nem ficam sabendo. Teve você tá com... Pode falar, né? pode falar com vontade. Teve uma vez que eu tava na outra empresa que eu voava, né? A Laranja. E a gente tava de copiloto ainda. E aí a gente tava pra decolar de Guarulhos. E aí não sei o que, papai. Já embarcou todo mundo, tinha embarcado, tudo certinho. Aí não liberava. Mas o que tá acontecendo, né? Aí, daí a pouco, a manutenção, o mecânico falou, comandante, não, que aconteceu um problema aqui. Eu falei, o que foi? Não, aqui a gente tá com esquife aí a bordo, tava colocando e vazou. E aí eu falei, porra, mas como, caralho? Como que a gente não tem nem... Não tinha vindo nada pra gente. Era obrigatório, né? E... Não, mas... então, porque não sei o que, veja bem, aquelas coisas e tal. E aí, cara, só sei que a Anvisa veio, parou o voo. Porque, imagina, vazou, foi pra... É fluido corporal. corporal, né? Não sei qual foi o rolo lá, o porquê... Algum problema lá porque tendo uma preparação, né? Pra levar no voo, né? Mas ainda bem que foi em solo, né? Se fosse em voo... Mas vocês trocaram de aeronave? Aí no caso a gente desembarcou, eu não lembro se cancelou o voo ou se trocou o avião, acho que cancelou o voo. E aí, só que, e agora? Porque a gente não... Pra falar pros passageiros. Né? Cancelou o voo? Acho que eu me lembre, acho que cancelou o voo. E aí? E aí eu lembro que a gente deu
gente fez um speech lá, mas falando que teve um problema técnico, uma coisa, só que a gente não entrou em detalhe, entendeu? Falando aqui, né, qual o real problema, entendeu? Acho que se você pega, senhores passageiros, temos um caixão aí que tá vazando líquido, acho que ninguém vai querer viajar mais, né, cara? Mas aí os passageiros... Aí depois a gente desembarcando, né, cruzou mais ou menos com os passageiros, mas, pô, o que aconteceu? Eu falei, então, né, veja bem, né, foi um problema ali, técnico e tal. É pra sua segurança. É, pra sua segurança. É pra sua segurança. Pronto, resolveu. Você levou muita celebridade já, não? Já. Deixa eu lembrar. Você era fã, assim? Cara, eu gosto muito eu curto muito espiritismo, né? Gosto muito de espiritismo kardecista, né? Frequento bastante. E eu levei, pra mim, eu encaro aquilo como se fosse um presente pra mim, né? Tive a grande oportunidade de levar o Divaldo Franco, que é, assim, pra quem não é espírita, né? Quem não conhece, traduzindo, assim, bem a grosso modo, é como se fosse o sucessor do Chico Xavier, né? Que legal. E eu tive a oportunidade de falar com ele, né? Foi uma ocasião, assim, que eu acho que foi um presente mesmo, assim. Eu tava na parte de trás, tava em Orinsolo, lá em Recife, e a gente tava indo para decolar para Salvador, né? E aí eu tava na parte de trás do avião, né, tomando um café e tal, esperando os passageiros entrar, né? Aí quando eu tô ali, do nada eu olho pro corredor e vejo ele entrou de primeira, assim. Ele tava colocando a malinha dele. Eu até assustei e falei assim, nossa, eu não acredito, eu tô levando o Divaldo Franco no meu voo e tal, né? Aí ele deu risada, assim, pedi pra tirar uma foto, ele foi super gente boa, assim, tirei foto com ele. Foi muito legal. Mas você falou que era espírita, né? Achei que você estava levando. Eu tava levando o Elvis, levando o Maradona. Achei que você estava levando a sua celebridade. Queridão, mais uma vez, obrigado. Sucesso pra você. Obrigado pra você também. Que você alce grandes voos e cada vez mais longe. E conta com a nossa torcida pra você aqui. Beleza, valeu, Zé. E você que tá assistindo aí, esse foi um papo com o Piloto, mais uma vez. Acessa lá o canal no YouTube, no Instagram. Como é que é o canal? Fala o canal aí, youtube.com/. O Piloto. O Piloto, como assim, tá aqui, ó, né? muito o fácil. Piloto, tudo junto. O Piloto, tudo junto, assim, ó. E o Instagram direto lá. Também é o Piloto, né? No Instagram, mesma coisa. E aviação e rock and roll lá no aviação e rock and roll, sem Instagram. Sertanejo, né? Sem sertanejo. Nada contra, mas eu só não escuto. Tá certo. E você que assistiu aí mais uma vez esse papo, mais uma vez, meu muito obrigado pela sua moral, valeu de coração. Esse podcast é gravado, pensado, roteirizado, com um carinho imenso para que você se divirta, para que você tenha um conteúdo de qualidade aí, tá bom? Esse é o Pois É, semana que vem tem mais uma entrevista. Quem vai ser? Não sei, mas vai ser tão boa quanto essa aqui. Valeu, um abração e até quinta-feira que vem. Tchau!